Bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial a gente vai estar aprendendo como criar um site para imóveis, um site de imobiliária, mas nada te impede de aplicar para outros negócios, tá bom? Então você não precisa ficar reduzido na nossa ideia aqui. Vocês podem estar criando um projeto com base nisso, qualquer outro segmento que use uma busca avançada, um post type e aí por diante, tá bom? Então vou estar apresentando o projeto para vocês. Aqui eu criei uma busca simplificada, uma busca simplificada, mas nada impede vocês de fazer uma busca mais avançada aqui, com os princípios que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? O princípio é o mesmo, mas esses campos aqui, outros campos, eu já criei aqui também. Como vocês vão estar aprendendo a criar esses campos, vocês podem estar melhorando também esses campos aqui da home, tá? Você pode colocar 5, 6, 10 campos aqui, caso precise, tá bom? Antes de começar, eu só quero estar dando uma dica, que os materiais vão estar tudo na descrição para vocês baixarem. Eu vou estar disponibilizando tanto o banner, essa logo que eu fiz, código das cores, essas imagens aqui de alguns imóveis. Então vai estar tudo na descrição, tá bom? Para você estar acompanhando o projeto exatamente como ele é. Caso também vocês queiram aprender a criar alguma logo, eu vou estar deixando na descrição também. A gente já tem um vídeo no canal explicando. Nesse vídeo eu não vou estar ensinando a instalar WordPress, eu não vou estar ensinando como você contrata uma hospedagem, como você contrata um domínio, porque a gente já tem vídeo no canal aqui ensinando como faz isso, tá bom? Se vocês verem aquele vídeo, se você está começando do zero e não sabe como fazer isso, você pode estar assistindo esse vídeo nosso aqui, ó, do zero ao profissional, que ele tem aqui, né? E também a gente vai estar separando por capítulo, tá bom? Então, supondo que vocês já sabem todas essas etapas, vocês podem pular aqui, ó, criação. Então, se você pular aqui para criação, segundo os capítulos que a gente vai estar deixando lá, você pode estar pulando na parte que interessa a vocês, tá bom? Mas nesse vídeo eu não vou estar ensinando como fazer hospedagem, como fazer isso. Você pode vir aqui nesse vídeo aqui, ó, do zero ao profissional, que a gente tem esse vídeo aqui. Ensinando, adquirindo um domínio e hospedagem, instalando configuração WordPress. Então vocês podem voltar nesse vídeo aqui e estar assistindo essa parte e depois voltando para aquele vídeo, tá? Dando início ao nosso tutorial, a gente vai começar. Vou estar mostrando para vocês quais foram os plugins que a gente usou, qual foi o tema instalado, tá bom? Então a gente usou o tema Hello. Vocês podem vir aqui em aparência em temas. Se o Hello não tiver instalado, vocês podem vir aqui, ele vai ser um dos primeiros aqui, ou digita aqui, ó, no campo de busca, Hello, e ele vai estar aparecendo, tá bom? Aí você vem, ativa e pronto. Essa é a primeira etapa aqui. Quais foram os plugins que a gente está utilizando aqui? Você vai ter que utilizar o Elementor, tá? O Elementor Pro, você vai vir instalar, o Jet Engine, Jet Smart Filter. Esse daqui não precisa, ele já vem com a instalação quando eu estava aqui. E esse aqui, ó, Material Design Icons for Page Builder, tá bom? Então eu coloquei todos esses plugins aqui, ó. Quais são os plugins que a gente precisa? Elementor Pro, Jet Engine, Jet Smart Filter, esse material de Design Icon for Page Builder. E eu recomendo também vocês estarem instalando esse aqui, ó, esse clone, tá? Vocês podem vir aqui, eu acabei esquecendo de instalar ele aqui. Vocês vêm aqui e clone, coloca aqui. Esse aqui, ó, WP Post Page Clone. Ele te ajuda muito a ganhar tempo, tá? Então eu recomendo vocês estar utilizando. Pronto, instalei e pronto. Qual a próxima etapa? A próxima etapa é as configurações básicas, tá bom? Então aqui em geral você vai vir aqui em geral, colocar o título, do que se trata, é venda de imóveis, não sei o que lá, e vocês vêm aqui e configura, né? Aí depois vocês vão vir aqui em leitura, antes disso, em leitura vocês precisam estar criando uma página aqui. Eu criei aqui uma página home. Para quem não sabe como criar, você vai vir aqui em adicionar, eu vou estar colocando aqui uma página de vendas, como eu já criei a home, tá? Você vem aqui,
coloca, vocês podem estar colocando home aqui. Deixa eu ver como que eu coloquei no projeto vendas. É isso mesmo, vendas, tá? Volta aqui. Em vendas, eu vou estar criando também uma página de aluguel. Publico. Empreendimentos. Empreendimentos. E contato. Publico. Então todas as páginas nossas já foram criadas, tá? Então todas as páginas que a gente vai utilizar. Aí vocês vão voltar aqui em leitura. Em leitura, vocês vão vir aqui, ó, estática, puxar a página home, tá bom? Por quê? Se você não fizer isso, ele vai abrir qualquer página, tá? Aí quando a gente setar ela aqui, ele vai estar puxando a home, tá bom? Em links permanentes, você vai vir aqui em links permanentes, colocar aqui o nome do post, tá? Você vai vir aqui, colocar nome do post, vir aqui e salvar as alterações, tá bom? E pronto. Em discussão, tentar notificar. Geralmente eu também mudo isso aqui, gente. Essas coisas aqui, colocar alguém, publicar, deixa eu ver o que o autor do comentário tem que preencher um e-mail, o usuário deve estar registrado, eu coloco aqui. Só para evitar spam, tá? Permitir que as pessoas enviem comentário no post, vou colocar não. Permitir que avise links para outros blogs, enfim, tentar notificar qualquer blog linkado a partir do post, tá? Não, salvar aqui, depois a gente vê isso daqui com calma. Tá? Pronto. Deixa eu ver a próxima etapa. A parte do tema está concluída, a parte dos plugins está concluída. O que a gente vai fazer agora? Essas partes aqui também a gente fez. Configurações básicas, né? Dentro de configurações básicas, agora a gente vai para o Elementor, tá? O Elementor. Vocês podem voltar aqui nas páginas. Lembrando que a gente não colocou nenhuma para editar com o Elementor ainda, tá? Então você pode vir aqui, ó, em editar, você coloca aqui, ó, editar com o Elementor. A gente vai estar fazendo primeiro as configurações básicas, vai vir em configuração você vai vir aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vocês vão vir aqui em configurações, vocês vão clicar nesses pontinhos aqui, configurações do site, tá? Cores globais, então a gente vai estar colocando aqui. Aí eu deixei disponível para vocês esses códigos das cores, né? Deixa eu ver, eu deixei aqui também. A primária é essa aqui, ó. Vocês podem estar clicando aqui na primária e tá mudando para essa cor aqui. A secundária, você pode estar colocando essa cor aqui. Secundária, essa cor. A cor do texto, eu coloquei 28, 28, 28. Realce, eu não mexi em nada a princípio. Eu deixei como está aqui, mas eu não criei nenhum a princípio. Mas vocês podem estar criando aqui a cores personalizadas. Vou dar o nome aqui, ó, de BG, tá? E vou estar colocando F1, F1, F1. E essa cor aqui, ó. Vou adicionar mais uma, tá? Que essa a gente vai estar usando nos textos e nos ícones futuramente. Vou estar até colocando aqui, ó. Tá? E pronto, vem e salva. Isso salva a vida de vocês de um jeito que vocês não têm ideia. Ajuda muito em acelerar o seu desenvolvimento, tá bom? Para você não ficar tentando buscar em outras páginas as cores que você já tinha utilizado. Então, isso daqui acelera muito o processo de produção, tá bom? Aí você vem, salva. A gente poderia estar vindo aqui também, tá trocando as fontes, tudo, né? Mas eu não vou estar fazendo isso agora não.
tá? Mas se vocês quiserem também, vocês podem estar colocando aqui, ó, site primário, vem aqui e muda o título, né? Vou colocar aqui, ó, Inter, alguma coisa assim, Inter. Venho aqui e salvo. Aí ele vai buscar aquele texto, tá bom? E aí por diante. Mas não vou estar mexendo nisso agora não. Ok, aqui a gente já tem a home. Eu vou estar seguindo as nossas etapas aqui, tá bom? Então, a parte de páginas a gente já criou, tá? Então, como a gente já criou a parte de páginas, eu vou estar pulando aqui para menu. A gente vai estar criando essa parte do menu aqui, ó. Vocês podem estar voltando aqui em aparências, menu. A menu, eu vou colocar aqui, menu principal, é o nome que eu sempre uso. Em criar menu. Aí eu vou estar chamando todas essas páginas aqui, empreendimento, aluguel, vendas, a home ficou escondida aqui, tá? Então você pode vir aqui, ó, ver tudo. Contato, empreendimento e vendas. Vem aqui, puxei todas e agora eu organizo. Vou colocar contato por último, aluguel, empreendimentos por último também. Venho aqui e salvo. Tá bom? Próxima etapa. Vamos criar o header. Vamos criar o header, tá? O header e o footer. Você pode vir aqui agora em Elementor, dentro de Elementor em modelos. Você pode chamar o header. Header eu coloco aqui sempre menu header ou menu principal, alguma coisa assim, tá? Clicou aqui, pode vir aqui e fechar. Aqui, você pode estar colocando um container com a seta para o lado e tá puxando aqui, ó. Uma foto, imagem, né? Imagem para sua logo. Deixa eu só ver onde estão meus arquivos. Eu já vou estar puxando todos os meus materiais aqui para dentro. Eu já vou estar puxando todos aqui para dentro, tá? Para agilizar. Eu venho aqui, puxo tudo e pronto. Tá? Todos esses materiais vão estar disponíveis na descrição para vocês. Aí vocês vão e baixam. Então, vou estar pegando minha logo aqui. Aqui. Vou vir aqui em avançado, tirar toda a margem, todo o pad, tá bom? Vocês podem vir aqui também e tá tirando aqui também, entre as colunas. Eu vou estar mudando a cor aqui só pra gente... Deixa eu ver que cor que eu fiz mesmo. Eu peguei a verde, desculpa. Tá aqui, ó. Vocês vêm aqui e pega a verde, a logo verde. Aí, por isso que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Agora vocês podem vir aqui e procurar por menu. Menu. Pode pegar esse aqui e colocar aqui do lado, tá bom? E vir aqui agora, botão, bem com calma aqui, ó. E pronto. Aqui em espaçamento, se vocês verem, vocês podem estar usando esse espaçamento aqui também, tá? Pode estar usando esse espaçamento. Ou vocês podem vir aqui também, ó. Tá usando espaço uniforme. Aí vocês vêm aqui, eu gosto de utilizar esse aqui, ó, espaço entre, tá? Na parte de
de menu. Aí aqui, ó, clica nos seis pontinhos, vem aqui e dá 20 de pad superior e 20 de pad inferior. Vem aqui, publica, entre sites, vem aqui e salva, tá? Aqui eu vou estar mudando esse botão aqui agora, como que eu fiz lá, e a cor do menu ali também, né? Vou fechar essa parte aqui para não confundir. Então o que que eu fiz aqui? Você vem em estilo você pode tá dando essa cor aqui, a cor primária. Olha como que ele ajuda você configurar lá tudo. Você não precisa ficar tentando descobrir o código da cor. Você vem aqui, ó, em personalizado, clica aqui e puxa ela automaticamente, tá? Aqui em point eu vou colocar 0, porque eu não quero aquele traço embaixo, tá vendo? Vem aqui, desabilito. Aí qualquer coisa que vocês fizerem aqui, vocês vêm aqui e atualizam. Em hover, eu vou estar mudando a cor aqui para... Não, tá muito claro. Eu tinha outro código de cor que eu acabei não copiando, mas eu vou tentar aproximar aqui, ó. Mais ou menos isso. Se vocês quiserem até salvar essa cor, vou estar usando uma cor da preferência de vocês. Aqui eu coloquei o WhatsApp. E aqui vocês podem estar colocando o link do WhatsApp depois de vocês, né? Que eu acho que é o wa.me, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. wa.me/55, aí você coloca o código, né? 99999 e aí por diante, tá bom? Aqui, esse botão, eu vou estar usando aquela cor padrão. Vou estar mudando desse verde para esse verde nosso, da nossa cor. Posso estar usando amarelo aqui, ou um branco também combina, né? Vou estar deixando esse amarelo secundário. Vem aqui e atualizo. Tá? Pronto. Então, se a gente voltar agora para Home, o menu está criado, tá bom? Voltando aqui, agora o que a gente precisa fazer? O rodapé, o footer. Vem aqui, clico aqui, volto para o painel. Em modelos, eu clico aqui em modelos de novo, adicionar, vou colocar footer, rodapé principal. Rodapé principal. Tá, rodapé principal, 3 colunas, tá? Então vem aqui, vou pegar com duas. E adicionar mais uma. Aqui eu usei uma imagem de fundo nesse rodapé aqui. Então vocês podem clicar aqui nos 6 pontinhos. 6 pontinhos, se vocês fizeram como eu puxei todas as imagens de uma vez. E a imagem é essa aqui, ó, BG Home, tá? Então você pode vir aqui, clicar e puxar ela. Ela está com opacidade 0.5. Vocês podem estar colocando em 1. Vamos voltar lá. Eu coloquei um texto. Aqui. Branco. Puxei uma imagem aqui para a gente estar colocando uma logo. Uma imagem em branco. Aqui os links. Você vem aqui, puxa um título. Link, você vem aqui e coloca em branco. Essa logo eu vou estar diminuindo, vou estar colocando ela
Acho que em 50 tá bom. E colocando ela pro lado esquerdo. E aí, gente, eu vou dar para não ficar esquisito assim, eu vou estar dando 20 de pad em tudo, tá? Aí você pode vir aqui, copiar aqui esse quadrado, vir aqui e replicar o estilo, tá? Então, copiei o estilo que eu configurei na primeira e colei nos outros blocos, tá? Vou deixar em 18 aqui. E aqui em transformação, eu vou deixar tudo em maiúsculo. Tá? Vou dar um duplicar aqui. E copiar esse aqui, ó, informações. Informações. Aqui eu vou estar criando de um jeito aqui, mas depois eu vou estar mostrando para vocês. Ocorreu um erro comigo aqui dessa forma, mas eu vou estar fazendo propositalmente para estar corrigindo lá na frente. Para caso aconteça com vocês, vocês souber como que faz para corrigir. Aqui eu vou estar excluindo isso aqui. Deixa eu ver quais foram as páginas que eu criei. Eu acho que foi eu. Você pode estar chamando aqui a home. Em link você vem aqui, ó, digita e ele aparece, tá? Você pode colocar aqui, ó, home. Duplica em home, você coloca aqui, ó, aluguel. Se você já criou a página, ela vai aparecer aqui, tá? Você vem aqui, ó, aluguel, faz um campo de busca, ela aparece aqui. Vem aqui, duplica, aluguel, vendas, você duplica de novo e coloca empreendimentos e de novo contato. Eu só esqueci de renomear aqui, né? Então você vem aqui e renomeia o nome das páginas. Deixa eu ver que página que é essa, empreendimentos. Esta aqui é vendas e tá tudo ok, tá? Aqui você pode estar puxando uma lista também, uma lista de ícones. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Coloquei qualquer endereço. Dentro de endereço, vocês podem estar puxando um ícone de mapa. Aqui, tá? Vou estar mudando. Já muda a cor para vocês verem. Não, vamos mudar agora para entender o que está acontecendo. Ó, vocês colocaram aqui, né? Vocês vão ver aqui em estilo, em ícone. Em ícone, vou pegar essa secundária e pronto. Depois eu peguei aqui o WhatsApp. Vem aqui em ícones de novo, coloca o WhatsApp. E o WhatsApp agora vocês vão vir aqui e procurar e-mail. Se não aparecer e-mail, coloca envelope, tá? Que alguns não aparecem. Você pode colocar aqui. Mas como você abaixou aquele plugin, ele vai aparecer sim, tá? Então você vem aqui. Deixa eu ver o que está faltando. Tá faltando a parte de baixo, né? Então já vamos criar. Aqui embaixo você vai vir aqui
puxar mais um box, pode ser para o lado. Em estilo, você vai vir aqui e tá puxando aquela cor que a gente criou, a primária, tá bom? Vem em... pode vir em título ou em texto. Eu vou pegar esse textinho aqui, tá? Copiar. Eu não sei porque que ele dá um conflito de CSS quando a gente puxa assim, tá? Então, clicar no navegador para ver se ele limpa aquele CSS sujo. Vou estar excluindo ele aqui. Tô puxando de novo. Olha aí. Resolveu, tá? Qualquer coisa vocês colocam, quando vocês copiarem um texto e não der certo de estar alterando o CSS, vocês podem colocar num bloco de nota. O Windows funciona melhor isso, né? No bloco de nota. No Mac, se eu coloco num bloco de nota, ele continua com as configurações. Aí eu jogo no navegador e ele limpa o CSS sujo que eu puxei, daí eu vou excluir. Essa parte aqui dos termos, eu poderia colocar aqui, ó, duplicar, colocar política de privacidade, alguma coisa assim, tá? E aí eu venho aqui nos 6 pontinhos, em layout, eu uso esse aqui, ó, espaço entre, aí cada um vai ficar tudo centralizadinho aqui certinho. Aqui ele não vai ficar certinho por causa dessa margem da esquerda que a gente usou. Se vocês acharem que ficou esquisito, vocês podem vir aqui e tirar essa margem aqui e pronto, tá? Tá resolvido. Aí vocês podem vir aqui em publicar, entre site e pronto. O seu rodapé tá pronto e o seu cabeçalho, tá? O seu menu. Você pode vir aqui também, ó, tá meio esquisito aqui, eu vou dar um espaço entre... Vou dar um espaço aqui para ficar um pouquinho maior aqui, ó, de 10, tá? Esse menu aqui também, em estilo, vou dar 10 de espaçamento aqui. O menu ficou esquisito com 10, vou diminuir um pouquinho. Vou deixar 5 aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui também. 5. Aí ficou bom, tá? Vem aqui e atualiza. Header e footer criado, agora a gente vai para o CPT, que é o Custom Post Type, que é um post personalizado, tá bom? Vocês vão vir aqui, voltar para a página, painel. Ó, pessoal, vamos dar uma limpada aqui. Como que vocês fazem para estar limpando aqui? Vocês podem vir aqui em opções de tela, tirar isso. E é assim que eu gosto de deixar meu painel do WordPress, tá? Mais nada. Post Type é um post personalizado. O WordPress como padrão, ele te dá esse post aqui, ó, tá? Se você clicar aqui em post, você vai ter um título, você vai ter uma descrição e você vai ter uma imagem em destaque. Nada mais do que isso, tá bom? Para você criar um post type de imobiliária seria quase impossível, só com essas opções que o WordPress te dá. Então a gente precisa usar uns plugins mais avançados, como Jet Engine e Smart Filter. Esses plugins são pagos, eu não falei lá no início, tá bom? Mas vocês conseguem achar tanto na página oficial deles, quanto alguns parceiros da CrocoBlock com valor mais em conta do que eles vendem lá, tá? O Elementor Pro também, tá bom? Então, se você está fazendo esse projeto para um cliente, já embute esse valor dentro do projeto, assim, o valor anual que você vai precisar, tá bom? Então, como que a gente faz para estar criando um post type personalizado? Você vai vir aqui em Jet Engine, post type, você vai adicionar um novo e a gente vai estar colocando aqui, ó, imóvel. Ele não existe aqui, mas ele vai aparecer aqui agora, quando a gente criar, tá bom? Então, a gente criou aqui, eu sempre gosto de deixar um underline antes de qualquer... Isso daqui é o slug, né? Mas, aqui não, aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Mas dentro do MetaField eu vou estar mudando isso, tá bom? Aí você vem aqui, pronto. Eu vou colocar como adicionou aqui só para mostrar para vocês, tá?
Aí você vem aqui, ó, ele já apareceu aqui. Se você clicar em entrar, em adicionar um novo post, ele é bem parecido com o que o WordPress nos oferece, ó. Ele tem um título e ele tem uma descrição, mas a imagem de destaque ainda não está aqui. Como que a gente faz para colocar aquela imagem de destaque? Vocês vão vir aqui em Advanced. Eu vou retirar aquela descrição, que é esse editor, e tá colocando aqui, ó, a thumbnail, tá bom? Como que ele ficou agora? Estou na página errada. Aqui, ó. Ele tirou aquela descrição e agora ela está com essa imagem de destaque aqui, ó. Essa imagem de destaque, gente, ó, vocês podem estar mudando ela de lugar. Muda ela para cima aqui de um jeito que vocês... Esse daqui é do Lightspeed. Você pode estar colocando para baixo, tá? Então, esses campos aqui você consegue movimentar, até jogar aqui, ó. Tá bom? Pronto. O que a gente vai fazer agora, gente? Ó, dentro de Post Type, a gente vai criar os MetaField, que seriam os campos personalizados, né? MetaField de campos personalizados. Então, a gente vai estar vindo aqui, ó, tá criando o campo Status. Vocês vão vir aqui, ó, em MetaField, dentro do Post Type que vocês acabaram de criar, tá? MetaField, a gente estava em avançado, tá? Mudando aquelas partes lá. E aqui, ó, em menu ícone, você pode estar mudando esse ícone também. Tá colocando, sei lá, uma casinha, um prédio. Vamos ver se tem prédio aqui. Business. Não, business não. É... A parte. Vamos estar procurando aqui manualmente. Que os ícones personalizados que a gente tem lá, ele não, parece que não carregou pra cá. Aqui, ó. Esse daqui tá legal. Tá? Você vem aqui e atualiza. Eu sempre mexo aqui e atualizo, tá? Então vamos lá. Vamos começar com os MetaFields. Vocês vão vir aqui agora. Ó, MetaField nada mais é do que esses campos personalizados. Ó, esse daqui é um MetaField de título. Então você tem aqui um título. Você está vendo que não tem campo nenhum aqui, né? Agora vai ter. Você vai vir aqui, ó, status. Vem aqui. Olha essas variáveis. Aqui sim, ó, né? Eu vou vir aqui colocando underline em todas, tá? Status. Vocês só tem que lembrar depois que todas vocês criaram com underline, tá bom? Status, aí status aqui, e eu coloco um underline para diferenciar o título da variável. Status seria aquele campo ligado e desligado. Eu vou vir aqui e tá colocando um switcher, tá? Venho aqui, posso estar deixando ele com 50 e atualizando. Se vocês voltarem lá nos posts, ele está aqui, ó, tá? Ligou, desligou. Tá bom? Qual que é o próximo campo? O próximo campo, ele é o código do produto. Caso você queira usar, caso não queira, não precisa, não tem necessidade. Vem aqui, coloca o código. O código, sempre que tiver acento, tire esse acento para não dar nenhum conflito, tá? Pode dar conflito? Pode. Pode não dar? Pode também não dar. Mas é recomendável você tirar qualquer acentuação, qualquer coisa assim, para não comprometer, tá? Aí você vem aqui, deixa com 50% também. Colocou o código. Vamos acelerar aqui. Endereço mapa. Eu vou vir aqui, colocar aqui, ó, endereço mapa, tá? Eu vou colocar aqui só mapa. Quando o nome for muito grandão assim, tenta abreviar aqui, ó, tá? Mapa. Mapa eu vou deixar em field, field eu vou deixar em texto, texto eu vou deixar com 50% também. Tá bom? 50%. Vamos ver qual que é o próximo campo. Quartos. Em quartos tem uma particularidade aqui. A gente vai colocar aqui, ó, um campo select, tá? Campo select. Tá? Quartos, deixa variável. Deixa eu ver. Endereço eu coloquei, ó. Select. E aí o select vai criar aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Você pode colocar aqui, ó.
2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Eu vou colocar 5 mais, tá? Pra gente não colocar 10, tudo isso. Então vem aqui e coloco 5 mais. Sempre quando tiver uma grande quantidade assim, aqui, pelo menos nesse projeto eu vou estar colocando dessa forma, tá bom? Então o quarto está pronto. Deixa eu ver o próximo campo, porque às vezes a gente reutiliza, não precisa ficar criando aquele 1, 1, 2, 2. Você vem aqui, duplica esse campo aqui, coloca aqui banheiros, clica aqui fora, ele pegou, você vem, beleza. Você vem aqui em suítes, vamos criar suítes, eu vou duplicar esse, para a gente não precisar ficar editando, tá? Suítes, tem uma acentuação aqui, vou tirar, colocar o i aqui e pronto. Reaproveitei todo o código do outro. Vagas de garagem, metafield, vagas de garagem eu vou duplicar, não vou, para reutilizar aqueles campos select que a gente já tinha criado, tá? Então vou colocar aqui garagem, garagem e colocar um underline aqui. Valor, o valor sim, eu vou estar criando um novo campo. Valor, pronto, underline e pronto. Deixa eu ver, área total. Eu vou deixar só total aqui, tá? Vocês vão entender. Não, área, underline, total, beleza. Aqui a gente poderia estar tanto usando número quanto um texto. Mas eu vou deixar texto aqui, tá? Área total. Vou duplicar ele porque tem um campo parecido com ele, que seria área construída. Área construída. E aqui eu vou mudar só construída. Construída. E galeria de fotos e descrição. Galeria de fotos. Vou tirar tudo isso. Geralmente, por que eu tento eliminar o máximo possível de um nome grande? Podem acontecer uns conflitos. O Jet Engine já deu alguns tipos de conflitos assim com esses nomes grandes, né? Então eu venho e tiro, porque eu já sei qual que é o teor do assunto, é a galeria. Então eu posso tirar e deixar só um underline aqui, tá bom? Em descrição, vou colocar aqui descrição. E em texto, ao invés de texto, eu vou colocar esse aqui, ó, Wiz. Não vou nem tentar pronunciar isso, tá? Eu errei em algumas coisas ali que eu vou ter que corrigir, quer ver? Galeria. Galeria, ela não é um texto, tá? Ela tá aqui, ó, galeria, tá bom? E a outra coisa, tá? Deixa eu atualizar aqui e a gente vê lá no próprio campo que a gente está criando. Cadê esse post? Aqui. Aqui, ó. Tá, galeria e descrição. Beleza. Galeria e descrição. Tem outra coisa para corrigir aqui também. Bom que a gente erra ao vivo, né? Tá. Galeria e descrição eu vou deixar com 100%, mas os outros eu vou tá mudando para 50%. 50%. 50%. Isso daqui é só estética, tá, gente? Não é um erro, é uma estética que eu acho que vai ficar melhor com 50%. Aí aqui, ó, 50%. 50%.
50%. E esse é o último, 50%. Aí, cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Agora ficou melhor. Tá vendo? Ficou melhor. Mas tem outra coisa que a gente precisa colocar aqui, ó. Dentro desse campo MetaField. Tá? Dentro desse campo MetaField, entre quartos e essas coisas, o que faltou aqui? Faltou um campo, gente. Aqui, ó. Faltou um campo aqui, ó. Não possui. Alguma coisa assim, como eu coloquei no projeto lá. Deixa eu ver como que eu tinha colocado no projeto original. Foi alguma coisa assim. Tá? Vou colocar aqui, ó, não possui, tá? Não possui. Ou nenhum, alguma coisa assim, tá? Não possui. Então, vocês vão ter que vir aqui, colocar um por um aqui, ó. Duplicar. Não possui. Duplicar. Não possui. E pronto. Agora sim. Agora vai ficar legal. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Não possui, tá? Não possui banheiro. Ou vocês criam um nome melhor. Nenhum, alguma coisa assim, tá bom? Não vou ficar me apegando muito a isso, não. Tá, então criamos nosso post type. Nosso post type já está criado, tá bom? Então a gente fez todos os campos, tudo certinho. E agora a gente vai criar nossa taxonomia. Taxonomia de finalidade. Poderia ter colocado aqui qualquer finalidade, mas eu acabei esquecendo. Vocês vão vir aqui, ó, em taxonomia, ó, criamos o post type. Post type é aqui, tá? Agora a gente vai vir em taxonomia. O que a taxonomia significa? Taxonomia é como se fosse a categoria, tá bom? A categoria. Você vem aqui e cria uma cesta de alguma coisa, ou um carro, alguma coisa, e tem várias categorias dentro daquele carro, tá? Então, o imóvel, você vai vir aqui em taxonomia, você vai vir aqui em finalidade. Aqui dentro é só isso, você só pode vir aqui, advanced, caso a gente utilize isso, hierárquico, você vem aqui, coloca aqui e pronto. Opa, esqueci, foi a do puxar o post type que ele pertence. Ó, você criou finalidade, certo? Esse campo aqui, finalidade. Mas você precisa puxar o post type. Qual o post type que a gente está usando? Que a gente acabou de criar? Foi o post type de imóvel. Então a gente tem que relacionar ele dentro de imóvel, senão como ele vai aparecer? Agora você vem aqui, ele tem uma finalidade, tá vendo? Vamos criar outra finalidade. Agora, qual que é a próxima
Próximo post type seria de tipo, taxonomia, tá? Próxima taxonomia seria de tipo. Vem aqui, advance, hierárquico. Vem aqui e adiciona. Opa, esqueci de novo de puxar o post. Qual que é o post? Imóvel. Você vem aqui, puxa o post de imóvel, hierárquico, tá tudo certinho. E pronto, gente. Tá dentro de imóveis todas as taxonomias que ela precisa. O tipo de imóvel e a finalidade, tá bom? Tá aqui, ó, igual na busca. Aluguel. Qual que é o tipo de imóvel, tá? Vem aqui, ó, qual que é a finalidade? Aluguel, venda, o que que é? Então vocês vão vir aqui agora, antes de cadastrar qualquer coisa, vem e coloca a finalidade. Finalidade, aluguel. Aluguel. Tá, antes disso, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Se eu colocar em adicionar o post, ó, a finalidade ele tá aqui, tá? Então, ele apareceu aqui, ó, como finalidade. Você também pode estar arrastando aqui, ó, para ele virar parte desse corpo aqui, tá bom? E o tipo de imóvel também. Você pode vir aqui e tá colocando aqui, ó. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, e outra coisa vocês podem estar criando aqui dentro também, ó. Finalidade. A gente colocou aluguel, agora vamos criar vendas. Vendas, tá? Tipo de imóvel. Tipo de imóvel, você pode estar colocando aqui casa. Casa. Apartamento. Lote. Comercial, salas comerciais, alguma coisa assim, né? E aí por diante, tá bom? Então, aqui dentro a gente criou o post type, a gente criou imóveis, a gente criou dentro dos imóveis, a gente criou os metafields, que seriam os campos personalizados. Dentro dos campos personalizados, a gente criou a taxonomia, que seria aqui, ó, taxonomia personalizada para o post, certo? Uma a gente chamou de finalidade e a outra de tipo de imóveis. Vocês podem colocar o nome que vocês acharem melhor para o projeto de vocês, tá bom? Não se apegue aos nomes que eu estou usando aqui. Vocês podem estar colocando qualquer coisa aqui. Aqui, eu vou estar mostrando para vocês também uma coisa bem legal, quer ver? Não cadastrei nenhum imóvel, então a gente não vai saber. Vou estar cadastrando primeiro. Deixa eu ver o que eu criei aqui. Esses aqui. Vou estar até copiando mais ou menos parecido que eu já criei aqui. Ó. Vou pegar esse título aqui. Imóveis. Eu vou estar... vocês vão vir aqui agora em imóveis. Imóveis, adicionar um novo. Vou estar colocando o mesmo título que eu coloquei lá. Vou estar colocando esse... Então, vou colocar aqui Alphaville. Então, coloquem o nome que, quando for puxado, vai puxar do mesmo do Google. Tá bom? Cadê aqui? Tá. Deixa eu ver o que eu coloquei. O resto a gente preenche do jeito que a gente quiser aqui. Vou colocar aqui. Banheiro, vou colocar 2 banheiros, uma suíte, 4 quartos, código pode, se você tiver um código, você vai colocar o código, se não for precisar usar área total, 600, área construída, 300, tá? Valor, 1 milhão, tá bom? Galeria de imagem, pode estar usando as fotos que eu mandei para vocês, coloquei umas 10 imagens para vocês tá utilizando no projeto e pronto, puxou tudo. Uma descrição, vou pegar esse lorem y aqui e imagem de destaque vai ser a imagem da capa do card, tá bom? Você pode estar usando qualquer uma, vou estar usando essa aqui que eu já utilizei aquela. Vem aqui, a imagem de destaque está aqui, ó. Vim, publiquei, tá? Então
esse imóvel já está publicado. Todo desconfigurado, não existe nada, mas está publicado, tá bom? Agora vocês podem vir aqui em imóveis. Aquele plugin, o clone que eu passei para vocês, é para isso aqui, ó. Vocês podem vir aqui agora, ó, clone, só para vocês dar um volume no projeto, vem, publica. Se quiser estar mudando o nome também, vem aqui. Ah, a gente tem que, ó, casa, aluguel, coloca alguns aluguéis, algumas vendas, tá? Não deixa tudo no mesmo não, porque na hora que a gente estiver criando o filtro e chamar para as páginas, senão eles não vão aparecer lá. Um, dois, três, 4. Beleza. Deixa eu só reeditar aqui. Vou colocar aluguel, casa e atualizar aqui. Vou colocar esses 4 primeiro, aluguel, casa. Aluguel e casa. Vem aqui e atualizo. Aluguel, casa, beleza. Eu acho que os outros dois também estão. Agora, os próximos eu vou colocar apartamento e venda, alguma coisa assim, só para posso mudar a imagem. Coloquei bastante coisa. Embora eu não tenha um apartamento aqui, só tá mudando a imagem de capa. Pronto. Vou deixar pelo menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2. Mudar a imagem de capa. E o resto não precisa estar mudando nada. 1, 2, eu acho que tinha 7, né? Vamos mais um. Pronto, gente. Agora sim. Com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8 imóveis cadastrados. Tá bom? O WordPress, ele te dá isso aqui, ó. Um título e a data. Vamos estar melhorando esse negócio aqui para vocês identificarem na hora de estar reeditando ou editando para o seu cliente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar colocando uma imagem aqui, ó, tá bom? Como que a gente faz isso? Vocês podem voltar em Jet Engine, Post, em Post aqui. Aqui, vocês vão vir aqui, ó, dentro do Post, né, Post Type de imóveis. Vocês vão colocar Admin, coluna aqui, né? O que vocês vão fazer? Vamos colocar aqui capa, alguma coisa assim. Capa. Em capa, em type, você vai colocar aqui Custom Callback. Custom Callback, vocês podem vir aqui, ó, Select From, vocês vão colocar e vir aqui, ó, em Jet Engine Custom Render Imagem aqui, tá? Podem clicar aqui, aí ele vai colocar aqui, ó, thumbnail de 100, beleza, é isso mesmo que a gente quer, uma thumbnail de 100. Vem aqui, opa, falta uma coisa aqui, ó. Vamos ordenar ele como a primeira da lista. A gente já vai dar uma entrada como ela em primeira, tá bom? Vamos ver agora. Pronto. Agora sim ficou top nosso projeto. Isso. Uma capa em primeira, aí você sabe qual. Só de bater o olho você já sabe de que casa se trata, né? Depois a gente muda essas interação rápida, não dá para, tem que clicar em cada um para editar a imagem. Então não vou mexer nisso agora não, tá bom? Deixa eu ver, dentro dessa parte o que falta. Cadastramos imóveis. Fizemos essa parte aqui. Toda a parte de post type criada. Agora a gente vai para a criação de lista. O que é a criação de lista? A gente precisa estar puxando
Esses encartezinhos aqui, ó, a gente padronizar eles e puxar ele para home, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Vocês vão vir aqui agora, a gente criou post type, criamos uma taxonomia. Agora a gente vai vir aqui, ó, em lista, né? Listing. Pode vir aqui, lista. Qual que é a lista que a gente está criando? É a imóvel, que a gente acabou de criar, tá? Então você pode colocar aqui, ó, list imóveis e o editor é o Elementor, tá? Vem aqui, clica aqui em container, container você pode colocar para setinha para baixo. Vamos tentar tirar espaço, espaço. E aí aqui, ó, no inferior você pode deixar aqui com 30, tá bom? Já vocês vão entender o porquê. Aqui, ó, na engrenagemzinha, vocês podem vir aqui na engrenagem, dentro da engrenagem, em list e post aqui, ó, ele tá puxando o post imóvel, tá certinho, tá? Mas vocês vêm e conferem aqui. Tá bom? E aqui tá tudo certinho, tá certinho. Se o de vocês estiver assim, beleza. Vamos continuar. Agora, aqui, o que a gente vai fazer? Vocês podem digitar aqui, ó, Dynamic Imagem e tá puxando uma imagem aqui para dentro, tá? Ele já vai puxar do post thumbnail aqui, ó, do seu post thumbnail. Um título, vocês podem vir aqui, puxar um título. Eu acho que 18 fica legal. A gente pode estar usando o Dynamic Field também aqui, deixa eu ver se vai ficar melhor. Dynamic Field. Dynamic Field, ele já puxou o título, tá? Vem aqui, deixa como padrão, vê o tamanho. Pode excluir esse aqui e a gente vai testando. Deixa eu ver se ele pegou o Winter. Como padrão, peso. Aí vocês testam, vê o que vocês acham melhor aqui, tá? Pode deixar também maiúsculo ou minúsculo. Vou deixar assim mesmo, tá? Vem aqui e atualiza. Aqui agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir, voltar aqui e puxar um list. Vou excluir todos, deixar apenas um. Já vou estar mudando a cor do ícone para verde e o texto para verde também. Aqui no ícone eu vou estar puxando bed, cama, né? Você vai estar puxando uma cama para representar o quarto. E aqui, onde está esse texto, você vem aqui em tag dinâmica. Tag dinâmica você pode vir aqui em Custom Post Field e puxar o Custom Post Field de quarto. Aí ele já vai estar aparecendo o númerozinho aqui, tá? O que mais vocês precisam estar fazendo? Vem aqui em avançado, vocês podem estar colocando aqui. Ah, outra coisa, gente, ó, vocês vão ter que estar puxando um container aqui, porque como a gente colocou a seta para baixo, senão tudo que a gente colocar aqui dentro, ele vai estar colocando para baixo, tá? Então, vocês vão vir aqui em container, coloca aqui abaixo do título. Vou estar excluindo aqui e a gente duplica ali dentro, tá? Aqui, ó. Dentro do container, você pega o container e coloca a seta virada para cá, para a direita. Aí tudo que você colocar agora, ele vai para a direita, tá bom? Então, aqui no próximo campo,
a gente vai estar procurando o custom field de banheiros. Então, banheiros, vou colocar alguma coisa aqui de shower. Bathroom, deixa eu ver. Aqui. Nesse próximo campo aqui, eu vou estar colocando garagem. Colocando um ícone de car. Alguma coisa assim, deixa eu ver. Esse aqui. Em custom field, você vem aqui e procura vagas de garagem. Aqui, ó, tá? Não possui. A gente não cadastrou lá, não possui. Tá bom, depois a gente vê isso. Aqui, vou colocar a área. Deixa eu ver, square. Não, square não, vou colocar square. Vamos colocar régua, né? Ruler, alguma coisa assim, isso. Ruler. E aí, dentro de ruler tem um segredinho aqui, ó. Dentro de ruler, você vai vir aqui, ó, a área, né? A área construída. E você vai vir aqui em avançado e colocar depois. Dá um espaço primeiro. E você vai colocar esse M2 aqui, tá bom? Qualquer coisa eu deixo no material também para você estar copiando. Mas vocês também podem estar achando isso daí na internet, tá? Esse M com 2 aqui. No Mac eu não sei nem como que faz isso aqui. No Windows ainda eu sabia o atalho para fazer isso. Tá? Aí você vem aqui e atualiza. Não possui garagem? Eu não lembrava disso aqui, mas tá bom, já a gente vê isso aqui. Tá, vamos ver como que tá ficando. Agora eu vou estar vindo aqui e tá puxando um botão. Botão de... Vou vir em estilo essa cor aqui, vou vir aqui e mudar. Vou estar colocando aqui em conteúdo ver detalhes. Venho aqui e atualizo, tá? Então eu vou vir aqui agora, ó, tag dinâmica, post URL. Então quando eu clicar lá, ele vai para o post, tá bom? Vamos ver como está ficando? Vem em páginas, você pode vir aqui, ó, na home. E a gente não criou nada da home ainda, né? A gente não criou nada da home. Então você vem aqui, ó, na engrenagem e coloca aqui, ó, elemento largura total. Puxa um container para baixo, para a gente estar puxando a imagem. Primeiro o banner, que a gente vai estar colocando aqui. Vem em estilo, pode colocar na imagem do fundo ou no plano de fundo ali, tá? Pode vir aqui, ó, em imagem, a gente vai estar puxando esse banner aqui que a gente criou. Esse banner aqui, ó. Tá? Centralizado aqui não mudo nada. Aqui colocar não repetir eu vou colocar container. Aqui eu vou testar, não, container não. Vou colocando cobertura total. Aqui eu vou colocar 1. E aqui, altura mínima, se eu não me engano, eu fiz ele com 600. Então eu vou deixar ele com 600 aqui, ó. Tá bom? Tá. E agora a gente vai estar puxando a list para a gente ver como que ela está ficando, tá bom? Então a gente vai vir aqui
E por último, ó, list, pode colocar para qualquer direção, não vai fazer diferença nesse momento. Você vai vir aqui, ó, nos pontinhos e digitar aqui, ó, list. Aí vai aparecer aqui, ó, list grid. List grid, você vem aqui e qual que é o nome da lista? Você pode colocar list, você colocou isso, imóveis, né? List de imóveis. E aí ela apareceu aqui, ó. Já apareceu, tá bem legal a nossa lista. Pode vir aqui e atualizar para não perder o projeto. Mas ela é um carrossel. Como que a gente faz esse carrossel? Você vai clicar aqui. Lá embaixo você vai colocar aqui, ó, slider, slider enable. Você vai vir aqui e ativar ele, tá bom? Pode vir aqui, ativar e pronto. Seu carrossel tá pronto, tá bom? Mas vamos dar uma estilizada melhor nesse carrossel. Eu vou mudar essa seta aqui. Como que eu faço para mudar? Vou vir aqui em estilo, vou vir em slider, deixa eu ver, slider, background, aqui, ó, isso. Eu venho aqui, ó, tiro toda a opacidade desse slider aqui, ó. Eu venho aqui, ó, slider. No primeiro background aqui, eu vou clicar aqui e tirar todo ele para deixar ele sem fundo nenhum. E nessa, onde está a seta, eu vou vir aqui e colocar ele em verde, tá? E agora, eu vou estar colocando, deixa eu ver, em lift, eu vou jogar ela, deixa eu ver se é 60. Aqui, ó, não, é menos 60 aqui, ó. Que eu usei, menos 60, isso, menos 60. Se vocês acharem que está muito, vem e coloca, sei lá, 55 e tenta aproximar do jeito que vocês querem aqui. E aqui embaixo também, nessa aqui, ó, right, tal, aqui vocês vão colocar 55. Também é menos 55. Aí, ó, menos 55 aqui, ó, tá bom? Mas eu tô achando essa setinha muito pequenininha. A gente pode estar aumentando esse size dela aqui, ó. É aqui, ó, tá? No de baixo aqui, ó. Vocês podem colocar aqui, ó, 50, eu acho que ficou legal. Vem aqui e atualiza, tá? Deixa eu ver se ficou parecido com o projeto. Tá parecido com o projeto. Pronto. Mas tem uma coisa estranha aqui no nosso projeto. O que que é? Deixa eu ver com quantas eu fiz aqui, com 4. Para mudar essa quantidade de colunas, gente, é aqui, ó. Você vem em conteúdo, em 4. Deixa eu ver em 4 como que vai ficar. Às vezes ele não pega essa mudança aqui, você vai ter que dar uma atualizada. Aí, ó, agora pegou, tá? Ficou, eu acho, ó, tá vendo que quebrou aqui? A gente vai corrigir isso aqui, ó. Vai corrigir isso aqui, ó. É bom ter acontecido isso. Ou vocês podem também estar tirando um deles aqui, mas quando ele não tem nada, deixa eu voltar lá. Cadê? Post imóvel. Ah, não possui, foi mesmo. Vou colocar 2 aqui, atualizar. Atualizar. 1, 2, 3, 4. Atualizar.
Pronto, tá certinho aqui agora, tá? A gente pode estar diminuindo um pouquinho também esses tamanhos aqui. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver, vamos voltar na lista. Deixa eu ver que tamanho que está aqui na lista. Não tem tamanho nenhum. Eu vou deixar com 14. Copio o estilo aqui e vou replicar em todos. Vem aqui e atualizo, tá bom? Volto na home. Tava muito grande mesmo. Aqui, ó, ficou um pouquinho melhor. E aí, gente, qual que é o negócio? Ó, ele tá muito colado aqui. Vamos dar um pad aqui de 20 pelo menos. Aqui ele pegou, não sei de onde, mas vamos corrigir. E dar uma sombrinha nele. Para cada box, tá com uma sombrinha, a gente saber o limite de cada um. Né? Como que vocês fazem isso? Vocês podem vir aqui em borda, em estilo. Vocês vão vir em borda. Pode colocar aqui, ó, 5. Vocês podem colocar 5 aí. Ou pode colocar aqui, ó, vem aqui, coloca 20, menos 5 aqui, menos 5 aqui. E aqui, ó, vocês deixam quase no final aqui, ó. Pode deixar com 5 mais ou menos assim. Vamos testar para ver. Testar como que vai ficar. Ó, tem uma borda bem sutil aqui, ó. Tá vendo? Tem uma borda bem sutil. Aí aqui, ó, eu vou vir aqui. Eu vou eliminar todas as margens para eu dar essa margem aqui e saber quanto que deu aqui, ó. Então eu vou vir aqui e vou dar 20 aqui. No meu texto aqui, vou vir aqui, limpar tudo e dar 20 de margem aqui. No meu botão, vou vir aqui também, limpar tudo e dar 20 de margem aqui. Vamos ver como que ficou agora. Agora sim, agora ficou legal, tá? Então, essa parte da lista a gente criou. Vamos estar criando agora... Ah, esqueci de colocar o título, né? Deixa eu copiar esse título aqui, ó. Vou vir aqui em título, venho aqui e pronto, tá feito. Aqui eu gosto sempre de dar uma margem 50 em cima e 50 inferior, tá bom? Venho aqui e atualizo. Vou duplicar para a gente ganhar tempo, tá? Venho aqui, clico nos 6 pontinhos e duplico. Mas no de venda aqui, eu coloquei aquela imagem de fundo, tá? Aquela imagem de fundo. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, clicar aqui em estilo sobre fundo, venho aqui e carrego aquela imagem novamente que a gente usou. E vou deixar em 1 aqui. Aqui eu vou deixar no centro, aqui eu vou deixar padrão mesmo, aqui não repetir e aqui... Deixa eu ver, cobertura, alguma coisa assim. Beleza. Aqui eu vou estar mudando a cor desse título. Vou deixar ela assim. E aí, vocês viram que não tem cor o nosso box. O que a gente vai fazer? Você vai voltar lá na lista, em estilo. Em estilo, você vai vir aqui em clássico, coloca um branco, tá bom? Agora, o nosso box tem cor. Então, você só vai conseguir ajeitar esse box, essas caixinhas, assim que você colocar aqui. Você não consegue ajeitar totalmente perfeito aqui de primeira, tá? Então, você tem que jogar lá e ir testando, né? E ver o que deu e o que não deu, tá bom? Ó, aquele projeto, a gente deixou aqui arredondado, ó, em cima e embaixo.
Se vocês quiserem arredondar, como que a gente faz? Você vem aqui em borda, vocês podem estar colocando aqui, ó, 10. Deixa eu ver como que ficou. Ó, arredondou aqui, mas ele arredondou em cima e arredondou aqui também. Por que que ele não pegou? Por causa da imagem. Então você vai ter que vir aqui, ó, pegar agora a imagem isolada, vir em estilo, você vai tirar todos e dar 10 em cima, nesse canto aqui, e 10 na direita dela. Embaixo não precisa colocar nada, você vem aqui e atualiza. Atualizando, ela já pegou as bordas de cima e a de baixo, tá bom? Deixa eu ver se ficou mais ou menos parecido com o nosso projeto. Também se quiser colocar, sei lá, 8 e atualizar, vem aqui, borda a borda e deixa com 8 ao invés de 10. Mas isso é gosto, tá? Isso é detalhes que vocês podem estar testando aí, tá bom? Tá, então fizemos aqui e fizemos aqui. Agora, gente, é o seguinte. Deixa eu terminar aqui já. Vou duplicar essa de cima aqui, como ela está com fundo branco. Vou estar duplicando aqui. Você pode segurar aqui nos 6 pontinhos e arrastando para baixo aqui, ó. E a gente está fazendo aqui imóveis para locação. Fechar, que tem muita coisa aqui, tá me confundindo. Aí você vai vir aqui e colocar aqui, ó, imóveis para locação. Mas como aquele título está em maiúsculo, esse também, você pode vir aqui, ó, em tipografia, vem aqui em transformação, colocar em maiúsculo, tá bom? Imóvel de destaque, esse aqui não é em destaque, esse é para vendas, vou só copiar o título aqui também. E pronto. Fazer a mesma coisa, vem em estilo, tipografia, transformação maiúsculo, tá bom? Então aqui a gente tem imóveis em destaque, que vai pegar todos, a gente não vai mexer nesse card, ele vai pegar todos. Aqui, imóveis à venda e esse imóveis para locação, tá bom? Só mudando aqui um pouquinho, porque eu não sei. Entendi. Tava achando que ele não tinha pegado o slide, mas pegou sim. O que que acontece? Que aqui a gente vai ter que mudar a cor da seta, né? Vocês vão vir aqui em slide, vem aqui e muda para aquela outra cor, para ele pegar a seta diferente. A cor da seta aqui é diferente. Tá bom? Então a gente fez todos. Mas tem uma coisa aqui, ele não está pegando, aqui ele está pegando todos, tá certinho, mas aqui ele não está pegando vendas, ele está pegando qualquer um, e aqui embaixo também, ele não está pegando imóveis para locação, ele está pegando qualquer um. Como que a gente faz para arrumar isso? Vocês vão vir aqui, ó, clicar aqui, vocês vão clicar aqui na lista, em conteúdo, vocês vão vir aqui em Post Query, vocês vão adicionar um item, vocês vão chamar Attacks Query, vocês vão chamar o tipo de imóvel, finalidade de imóvel, e finalidade de imóvel, vocês vão colocar aqui, ó, em Slug, você vai colocar aqui em terms, se eu não me engano era vendas, ou venda. Se eu colocar venda, não apareceu nada, e vendas, ele apareceu só os posts relacionados a vendas, tá bom? Eu vou deixar um erro aqui, de propósito, aqui, ó, not found. Então, vamos mudar essa frase aqui também, ó, não tem nenhum imóvel encontrado. Vocês podem vir aqui, ó, nessa mensagem aqui, colocar aqui, ó, nenhum imóvel encontrado. Vou copiar aqui, porque depois eu vou copiar nas outras duas.
Em Post Query, eu volto aqui, aqui e arrumo aqui, ó, que chama vendas, tá? Vendas, essa taxonomia. A gente está puxando esse nome aqui, gente, para você que não entendeu, a gente está puxando daqui, ó. Vocês vão vir aqui em finalidades. Em finalidades, qual que é o nome lá? Você tem que chamar esse nome certinho aqui, ó, vendas. Qual que é o outro? É aluguel. Se não apareceu nada, vocês voltam aqui em finalidades e copia. Né? Se eu quisesse chamar, se aqui fosse apartamento ou casa, como que eu iria chamar? Como que eu iria chamar aqui dentro desse box? Se fosse apartamento aqui, eu ia vir aqui em Post Query. Em Post Query, eu ia vir aqui, ao invés de finalidades, eu ia colocar tipo e escrever aqui, ó, apartamento. Aí ele só ia chamar os apartamentos, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Venho aqui e atualizo. Vou copiar aqui o que eu já tinha feito aqui, vou vir aqui, ó, mudar aqui, nenhum imóvel encontrado, e aqui também. Nenhum imóvel encontrado. Aqui, como ele está listando todos, a gente não precisa mexer em nada. Não precisa mexer em Post Query, não precisa mexer em nada. Mas em locação a gente precisa, porque aqui é aluguel. Então você vai vir aqui em Post Query você vai vir em adicionar. Adicionar a gente vai chamar quem? A Tax Query, que é a taxonomia, que é a categoria. Então, o que a gente está chamando aqui? Finalidades. Se vocês voltarem aqui de novo, finalidades, dentro de finalidades, o que a gente vai chamar agora? Aluguel, tá bom? Você vem aqui, em aluguel, você vai mudar aqui para Slug, você vai colocar aluguel. Se você errar aqui o nome, colocar um S, pode ver que ele não está chamando nada. Ou alug, alguma coisa assim, ele não está chamando nada. Mas se você colocar o termos certinho, ele vai estar chamando referente à categoria lá, tá bom? Pessoal, para a gente estar corrigindo isso aqui, ó, para não estar quebrando desse jeito o layout, o que eu fiz? Dentro do Jet Engine tem aquela parte que eu tinha mostrado para vocês aqui, né? Vocês vão ter que vir aqui dentro do Jet Engine, clicar aqui e tá habilitando isso aqui, ó, Dynamic Visibility, tá? Aí você vem aqui e salva. Se você estiver usando algum plugin de cache, igual o Whitespeed, você vem e limpar tudo, tá bom? E aí, o que acontece? O que acontece aqui? Eu vim aqui, coloco aqui, ó, não possui. Eu estava tentando de um jeito e não estava dando certo. Por quê? Porque ele tem essa... eu tentei com um campo vazio não pegar ele, mas o que? Esse não possui, ele reconhece como se existisse alguma coisa. Então eu tenho que agir aqui diferente. Não posso colocar como se fosse um campo vazio. Ele não vai funcionar dentro do Visibility. Você vai clicar aqui em qualquer campo, você pode vir aqui, ó. Clica aqui, em avançado. Em avançado, você vai vir aqui, ó, Dynamic Visibility e habilitar, tá? Você vai colocar aqui, ó, Show. Mostrar tudo, tá? E aí aqui, ó, você vai vir nas condições você vai colocar aqui, ó, enquanto, cadê? Deixa eu ver como que eu fiz aqui, ó, se é, não, eu coloquei, tá, coloquei diferente, coloquei aqui, ó, eu coloquei uma negação, não enquanto. Quando, né, não, vou colocar aqui, ó, field, o field, eu vou procurar aqui, ó, custom field eu vou achar, esse aqui, ele representa o quarto, então eu vou colocar aqui quartos. Enquanto o quarto, ele não tiver o não possui, ele vai aparecer, tá bom? Se ele tiver qualquer número aqui, ele vai aparecer. Se ele, em algum caso, qualquer caso, ele tiver assim, ó,
escrito não possui no campo, ele não vai aparecer para ninguém, tá bom? Vamos estar fazendo um teste aqui para vocês entenderem essa parte aqui. Essa parte é um pouquinho mais avançada, eu nem ia ensinar nessa aula aqui, tá bom? Mas eu vou estar ensinando para vocês. Eu vou voltar nessa casa aqui, que eu cadastrei. Voltar nessa casa. E tá colocando aqui, ó. Na garagem eu já arrumei, tá? Então, qual que eu fiz? Foi no quarto. No quarto eu vou colocar não possui. O que vai acontecer? Se ele não tiver. Se ele não tiver nada, se ele tiver aquele não possui dentro de um campo, ele nem vai aparecer aqui, ó, e não vai quebrar o seu layout. Tá vendo, ó? Esse aqui ele tem quarto, ele tem quantidade de quarto, ele tem quantidade de banheiro, ele tem quantidade de garagem e ele tem uma metragem. Então, se ele tem esses campos, ele vai aparecer. Caso ele tenha o não possui, ele nem aparece aqui para a pessoa, entendeu? Então, vamos estar arrumando os outros campos. Como que a gente fez? Vocês vão vir aqui agora, a mesma coisa aqui, ó. Você vai vir aqui em avançado Dynamic Visibility, habilitar. Aqui, você vai colocar para mostrar, você vai colocar uma negação aqui, enquanto não, em Field, você vai em Custom Field, achar, cadê o Jet, Custom Field, e aqui é o banheiro, então você vai colocar aqui, ó, banheiros. Então, enquanto o banheiro não possuir isso, o não possui, ele não vai aparecer. Caso ele tiver o não possui lá, se ele tiver o não possui, ele não vai aparecer aqui, tá? Vamos fazer um teste com o banheiro também. Volta aqui no imóvel, cadê? Eu vou colocar não possui, aqui eu vou estar arrumando para voltar para ver se está funcionando as outras partes. Ó, o banheiro sumiu, tá vendo? E apareceu a garagem e o quarto. Se a gente voltar lá e arrumar, cadê? Se colocar aqui o banheiro de novo, possui 2 banheiros, ele vai aparecer, tá bom, gente? Esse daqui é um pouquinho mais avançado, eu ia gastar mais tempo só explicando isso, mas eu resolvi colocar aqui. Se ficou algo confuso para vocês, deixa nos comentários, eu regravo outra aula explicando ele com mais detalhes para vocês, tá? Então, gente, é isso. É isso aqui. Então, ele já pega no automático. Se tiver algum campo vazio, não possuir, ele nem vai aparecer aqui. Deixa eu ver como que eu fiz a metragem aqui. A metragem, na metragem eu não vou mexer não. Mas é a mesma lógica, tá bom? Então, vamos ver aonde a gente parou. A gente fez, então, a lista, fizemos essa parte, fizemos a lista na home, em destaque, vendas, falta single post. Agora a gente vai estar criando a single post, tá bom? Mas antes disso, eu já vou estar chamando aquelas listas para dentro da página de vendas e aluguel, tá bom? Como que a gente vai fazer? Vocês podem estar reaproveitando aquilo que a gente já criou. Vindo aqui, ó, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, que tem muita coisa aberta, a gente acaba se perdendo aqui, né? Vou vir aqui. Como essa eu já configurei para vendas, eu vou vir aqui, copiar essa lista, vou reaproveitar esse código aqui que eu já fiz. Vou voltar aqui, nas páginas tem a página de venda, eu vou clicar aqui em editar, eu vou clicar aqui, editar com Elementor, eu vou vir aqui na engrenagem eu vou colocar aqui, ó, elemento total, dá um Ctrl C aqui em avançado eu vou estar colocando aqui, ó, 50 em cima e 50 embaixo, tá? Ao invés de ser carrossel aqui, eu vou estar clicando aqui, vou lá embaixo em slider, eu vou estar desabilitando aqui, ó, tá? Então, quanto mais imóveis tiver aqui, você pode limitar a quantidade de imóveis aqui, ó.
pode colocar aqui até 12 imóveis, tá? 4 colunas de 12 imóveis, então vai ter 4, 4, 4, tá bom? Deixa eu ver como que eu fiz aqui na vendas. É isso mesmo. Só coloquei um título aqui. E mudei o background. Coloquei estilo eu coloquei o fundo você pode vir aqui e tá usando aquele background que a gente usou. Vem aqui nos pontinhos e puxa um título. Título à venda, tá? E pronto. Agora a mesma coisa, você vem aqui nessa página que a gente criou, vamos pegar a locação. Vocês podem vir aqui, ó, tá copiando aqui tudo. Vamos voltar aqui, vou apagar aqui. Vem aqui em painel você vem em páginas você pode vir aqui em aluguel coloca em editar com Elementor e cola aqui e muda aqui, ó, na engrenagem para Elementor vai do total. Tá, aqui eu não coloquei aluguel, eu deixei diferente aqui. Ah tá, vou estar colocando aluguel sim. Deixa eu ver aqui essa parte aqui, eu vou colocar aqui é vendas em aluguel. Vou colocar aqui aluguel. Tá, vem aqui, atualizo e arrumo aqui também, ó, o slider, você vai vir aqui embaixo e desabilitar. Clica aqui na lista, volta em geral você vai deixar as 4 colunas e mais 12. Eu tenho já um vídeo explicando para vocês aqui sobre paginação. Eu vou deixar ele na descrição, porque assim, quando chegar a 12, vocês vão ver que vai parar de aparecer. Então vocês podem estar usando, eu não vou estar explicando nesse vídeo não, mas eu vou estar deixando no link na descrição do vídeo, esse vídeo para vocês estarem dando uma olhada, fazer tanto aquele botão loader, ver mais, clicar e ele abrindo, carregando, e quanto a tal da paginação, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo para você estar assistindo esse vídeo também, para estar fazendo aqui. É muito importante vocês terminarem essa etapa e colocar a paginação aqui embaixo, ou loader, aquele botão loader, tá bom? Então a gente fizemos aluguel, fizemos venda, fizemos a home. O que está faltando agora? Agora falta a página de detalhes. Então a gente vai estar partindo agora para a página de detalhes. E por último, a gente vai estar arrumando a parte dos filtros, tá? Depois eu venho configurando tanto na página de venda quanto na página de aluguel essa parte dos filtros. Pessoal, agora vamos para a página de detalhes, que é quando você clica no imóvel, ele vai listar uma página de detalhes, tá bom? Como que a gente faz isso? Vocês vão vir aqui em modelo, vocês vão adicionar um novo, vocês vão colocar aqui, ó, em single post type, vocês vão colocar aqui, ó, single imóveis. Vem aqui, vocês vão vir aqui agora em configurações, em preview, vocês vão vir aqui, preview, tem aqui, ó, single post, aí vocês vão achar aqui imóvel, casa, vocês podem puxar qualquer um que está cadastrado lá, tá? Mas pronto, puxei esse aqui. Agora como que a gente vai fazer aquela página lá? Vocês vão vir aqui, puxar um container pode puxar para baixo. Vocês podem vir aqui, ó, em carrossel, puxar um carrossel. O carrossel agora, aqui a gente vai puxar aquele slider com várias imagens passando. Vocês podem vir aqui, ó, em galeria,
do Jet Engine, clica aqui de novo e vai puxar. Qual que é? Vai aparecer lá a sua galeria que você puxou, tá? Então vamos estar configurando agora. Vamos estar colocando completo. Vou estar arrumando aqui, ó. Deixar em largura total, vou em avançado, vou tirar a margem, vou tirar tudo que atrapalha você aqui. Vou vir aqui em layout eu vou tirar essa aqui também, espaço entre colunas. Vou vir em estilos. Deixa eu ver em layout. Não, aqui ó. Vocês vão voltar aqui na galeria, no slider. Vão vir aqui em estilo. Deixa eu ver, sobreposição, fora. Voltar para o conteúdo. Deixa eu ver, setas, pontos. Nenhum. Vou colocar nenhum aqui, tá? Caso vocês queiram que deixe uma seta. A seta, vocês vêm aqui e colocam a seta. Mas eu não vou deixar nada, tá? Ó, seta, pontos, aí vai aparecer os pontinhos aqui e a seta aqui. Eu, no caso, não vou deixar nada. Venho. Eu vou publicar. Vou publicar já, só para ir salvando, para a gente não perder o projeto. Acontecer alguma coisa, a gente perdeu o projeto. Tá? Então, aqui, ó, eu vou vir em imóvel, vou colocar para todos, tá? Qualquer um que eu criar dentro de imóvel vai ser o mesmo padrão de página. E pronto. Essa parte está criada. Agora eu vou vir aqui, vou procurar duas colunas. Deixa eu ver como que vai ficar essa. Essa aqui está com 33. Eu vou deixar essa aqui com 20. Essa aqui com 20. E essa aqui com 80. Vamos ver se dá. Ou 70 e 30. Aqui, ó. Vocês vêm aqui, clica no aqui e vem aqui e configura aqui, ó, em layout. Dentro de layout você configura a largura da sua coluna, tá bom? Aí clica aqui também e pronto. Aqui eu vou estar puxando um ícone. Na verdade, uma lista de ícone. Vou estar puxando aqui, ó, list. Vou estar puxando essa lista. Apagar. E aqui, ó, eu vou estar puxando o título do imóvel. Vou vir aqui, clicar aqui em tag dinâmica. Tag dinâmica, você pode vir aqui e colocar aqui post título. Tá bom? Aqui, eu vou estar mudando a cor. Vou vir em texto. Em texto, eu vou estar mudando para aquela cor que a gente tinha criado lá, ó, ícone, símbolo, imagem, tá? E a cor do ícone também eu vou estar mudando. Vou estar chamando a mesma cor. Tá? E aí você vai estar puxando esse ícone aqui, ó. Vamos estar puxando esse ícone aqui, ó. Voltar em conteúdo, você vem aqui nos ícones, apartamento aqui, e vem aqui e pronto. Vamos estar aumentando o tamanho dele. Vamos estar aumentando o tamanho dele. Deixa eu ver que tamanho que eu tinha colocado, que eu não lembro. 56. Eu deixei aqui com 56. Deixa eu ver o tamanho do título também, que eu não lembro quanto eu tinha colocado. Tá, tamanho do título eu coloquei 29. Eu venho aqui em título e vou deixar 29. Tá bom, tá ótimo aqui. Vem aqui e atualizo. Aí aqui, gente, para ficar aquele gridzinho aqui, eu criei com grid aqui, eu chamei, venho aqui, coloco um grid. Vou vir aqui em lista, de novo. Eu posso tentar reaproveitar aqui, ó. Duplicar. Tentar chamar aqui dentro, aqui, ó. Isso. E aí eu só diminuo aqui. Deixa eu ver o tamanho que eu coloquei, que eu também não lembro. Eu coloquei 36 o ícone.
Vou vir aqui em estilo, coloquei em 36 esse ícone aqui, ó, tá? 36, e o tamanho do texto eu vou diminuir bastante também. Acho que eu vou deixar com 21. A gente testa aqui e vê, tá? Esse primeiro aqui, eu vou chamar aquele mapa. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, vou tirar isso aqui, né, que eu tinha colocado, vou em tag dinâmica, eu vou vir aqui, ó, em custom field, eu vou vir em endereço de mapa e puxar aqui, ó, tá bom? E atualizar. E aí aqui dentro mesmo você pode duplicar e pronto. Aqui vai ser o quarto. Opa, tem que mudar aqui, ó. Vou mudar o ícone. Você clica aqui no ícone você pode vir aqui nessa caixinha de ícones e colocar aqui, ó, map eu vou colocar esse. Aqui vai ser bed, vou puxar a cama, né, para representar o quarto. Aqui o quarto, né? Deixa eu ver. Muda aqui para quartos. Depois de quartos, que vai aparecer um número, você pode colocar aqui, ó, depois, dá um espaço e cola aqui. Mas está muito grande esses títulos aqui, mas já eu arrumo, gente. Quartos. E aqui vamos colocar banheiros, tá? Venho aqui. Bathroom. Cadê? Banheiros. Venho aqui de novo, clico aqui em Custom Field em avançado, você vai vir aqui e colocar banheiros. Dá um espacinho, clica aqui em Custom Field de novo, em configurações, em banheiros, tá bom? Então aqui, vamos estar arrumando que está muito grande esse título, tanto o ícone, acho que eu vou deixar com uns 26. E o título com 18. Acho que assim fica melhor. Copiar, copia o estilo e cola. Beleza. Venho aqui e atualizo, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse bloco, vou clicar no bloco e puxar só deixar ele em uma linha, tá? Por quê? No próximo, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente para fazer aquela lista. Eu vou puxar outro grid aqui. E aqui, eu vou vir em borda. Vou colocar aqui, ó, em borda. Vou colocar aqui, ó, uma no superior e uma no inferior, tá? Qual que é a cor? Vou usar aquela cor que a gente estava usando aqui, ó, tá? Para ele ficar assim. Mas eu tô achando essa borda forte, então eu vou deixar mais ou menos no meio aqui para ver como que vai ficar. Aí, ó, ficou mais suave, tá bom? Agora, aqui, posso copiar aqui, colocar aqui, duplicar e duplicar. Aqui, clica aqui na caixinha, vem em layout você vai deixar só uma linha também, tá bom? Mas a gente vai usar um pad para separar, tá? A gente vai colocar 50 em cima e 50 embaixo. 50 em cima e 50 embaixo, para ficar assim, tá bom? E aí aqui, ó,
Eu vou tirar essa do meio, na verdade. Deixa eu tirar. Essa do meio não vai existir. Vai ser só duas. Vou vir aqui em Layout de novo. Em Layout, vou deixar assim, ó, só duas, tá? Se quiser duplicar, pode duplicar aqui, que a gente vai usar de novo. Vem aqui, clica aqui no grid e vem aqui e só tira a questão da linha, né? Pronto, para ficar assim. Mas aí aqui, ó, aqui a gente vai tirar esse espaçamento aqui, porque a gente já tem aquele espaçamento lá, né? Na outra. Aí aqui a gente vai colocar a switch. Shower, alguma coisa assim. Shower. Venho aqui em Custom Field, que a gente copiou, né? Para duplicar o código. Vem e acha switch. E vem aqui. Switch. E dá um espacinho aqui, tá? Nesse aqui vai ser vaga de garagem, então eu clico aqui, Custom Field acha a vaga de garagem coloca aqui em avançado, vagas de garagem. Acho que posso tirar esse S aqui, né? Já que tem um. Não. Vagas de garagem. Vou deixar assim e tirar esse S aqui, ó. E vamos estar mudando o ícone, clicando aqui e chamando car. Aqui. Pronto. E atualiza. Agora nessa parte aqui a gente vai estar colocando a área total e a área construída. Pode clicar aqui, clica aqui em cima de novo, vamos mudar o ícone, chama Rule, régua, aqui. Em Custom Field você clica aqui e chama a área total. A área total, ele tem aquele... Deixa eu pegar aqui, copiar e colar, que eu... Vocês podem estar colocando aqui, ó. Sempre dá um espacinho, tá? Vem, dá um espaço e coloca, para não ficar colado. Embora esse não tenha problema. Esse aqui não tem problema. Pode ficar colado sim. Mas o outro não, tá? Área total. Para ficar mais fácil essa parte aqui que você já fez, vem aqui, duplica e pronto. Exclui esse de baixo. Tá? Vem aqui e agora chama, clica aqui, Custom Field e chama a área construída. Pronto. Ganhou tempo com isso. Tá? Beleza. Fizemos toda essa parte aqui. Opa, tem alguma coisa errada aqui, ó. Tem alguma coisa errada. Dupliquei aqui duas vezes. Deixa eu ver. Switch. Não, aqui, ó. Aqui tem que ser banheiro. Aqui, ó. Banheiro. Eu vou colocar aqui, ó. Depois não, antes. Aqui, ó. Banheiro. Vem aqui e coloca depois. Dá um espaço e... Pronto, 2 banheiros. Ué, gente, parece que eu já tinha feito essa parte aqui.
Beta1, pronto, pronto, atualizei. De alguma forma eu perdi, que eu nem vi. Aqui eu vou dar um espaço, está muito colado, volto aqui, clico aqui em Custom Field eu coloco aqui e dou um espaço aqui, ó. Pronto, vim aqui e atualizo. Agora a gente vai estar criando, já vou estar criando essa parte aqui, ó. Vou vir aqui, coloco seta para baixo, eu vou vir aqui em estilo, vou fundo, vou estar clicando em global vou estar pegando essa cor de fundo aqui. E aí aqui, ó, aqui eu vou estar clicando aqui e colocando um título chamado de descrição do imóvel, caso você queira mais alguma coisa. Aqui eu vou estar puxando um texto também, post content, você pode, não, esse daqui não vai dar certo aqui. Você vai vir aqui, colocar aqui, ó, Dynamic Field, você vem, coloca aqui, em meta, você vem aqui e coloca a descrição, tá bom? Vem aqui e atualiza agora. Aí aqui, ó, você pode clicar nesses 6 pontinhos, aquele espaço padrão, 50 em cima e 50 embaixo. Pronto. E agora a gente vai estar colocando o mapa. O mapa, você vem aqui, clica aqui, puxa o mapa. E o mapa a gente pode estar pegando dinamicamente. Você pode vir aqui, Custom Field, pelo nome do mapa que você colocou aqui, ó, endereço do mapa. Ele já vai pegar automaticamente, tá bom? Aqui você pode diminuir o zoom, aumentar o zoom. Mexer na altura, tá? Pode deixar aqui em 450, fica bom, ou 400. Acho que fica legal. Caso você queira mexer mais aqui, você consegue também, tá? Quer estar mudando a cor, você pode vir aqui, clicar aqui, mexer na saturação dele, mas aqui nessa parte que eu não vou estar mexendo não. Aí, pronto. Você pode estar mexendo no zoom dele também, né? Caso queira. Ó, vem aqui e atualiza. Pronto. Tá feita essa parte aqui. Aqui eu vou dar um espaço também, vou vir aqui. Dar 50 aqui em cima e 50 embaixo. Pronto. Vem aqui e atualizo. Agora, aqui o que está faltando? Está faltando o formulário. A gente vai vir aqui agora. Eu não vou estar puxando... Você vai clicar aqui nos 6 pontinhos e está puxando um novo container. Por quê? Eu vou fazer um detalhezinho personalizado aqui dentro, tá? Então, por isso que eu estou puxando esse container aqui. Então, eu vou vir aqui agora. Vou vir aqui agora e está colocando um título. Vem, coloca um título. Mais ou menos assim. Aqui nesse box eu vou estar mudando a cor dele para aquele verde. Aí o título vou estar mudando para branco. Aqui eu vou estar arredondando em cima e do lado. Deixa eu ver, vou colocar 10, alguma coisa assim, tá? E agora eu vou vir com o formulário. Coloca aqui form. Vou colocar embaixo, tá? E tá pegando aquele fundo total. Aqui o fundo, vou tá dando aquele BG que a gente já usou, tá? Vou tá dando aqui também uma margem, deixa eu ver, de 20.
posso vir aqui no próprio formulário e dar mais uma margem de 10 ou 20, o que vocês acharem melhor aqui, tá? Pronto. Então, vou zerar aqui de novo para a gente ver como que vai ficar. Aqui, ó, quando ficar muito confuso para vocês, vocês podem vir aqui, clicar com o botão direito e vir navegar, tá? Porque aqui a gente tá um container dentro do outro, aí fica meio estranho aqui, ó. Aí aqui, ó, eu dei uma margem de 20 na direita e 20 na esquerda aqui, tá bom? Aqui, tô achando meio estranho ainda. Deixa eu tentar dar um pad de 20 aqui em tudo. Aí, acho que ficou melhor. Pronto. E aqui, beleza. Pronto. Acho que tá feito. Aqui ficou bom. Vocês vão vir aqui no formulário. Formulário, você vai vir aqui. Colocar nome, e-mail, mensagem e vou duplicar aqui para colocar tel, né, WhatsApp. Pronto, WhatsApp. E vim aqui, clico aqui em estilo em botão, vou usar aqui o background, opa, aqui ó, aqui em cima, background, esse aqui, tá? Vou vir aqui em conteúdo, botão de novo, colocar aqui ó, enviar. Enviar. Aí outro detalhe importante vocês colocarem aqui é o seguinte, é esse campo aqui, ó. Vem adicionar mais um campo, coloca aqui, ó, aceite, vocês vêm e colocam esse campo aqui, coloca ele como obrigatório, tá? Que o cliente tem que estar ciente que você vai entrar em contato com ele. E a outra coisa importante você fazer no seu site é a política de privacidade, porque ele vai ver o que você vai fazer com os dados dele, que você vai entrar em realmente contato com ele, tá bom? Então deixa esse campo aqui e esse campo aqui de baixo. Tá. A página de detalhes praticamente está pronta. Eu não vou entrar muito em detalhes em questão de formulário, porque eu creio que vocês dominam isso, né? Mas assim, caso no futuro a gente queira fazer uma página de representante, a gente consegue, de corretor, você consegue fazer cada formulário e enviar para um corretor diferente, entendeu? É muito bacana, mas eu vou fazer isso em outro vídeo. Não vou estar explicando nesse aqui, mas tem como. Cada imóvel. Esse imóvel foi cadastrado pelo João. Aí o João vai lá, coloca o e-mail dele e automaticamente o e-mail dele cai aqui. O WhatsApp dele vai... Todo esse formulário aqui vai cair direcionado para a pessoa que cadastrou, tá bom? Tem como a gente fazer isso também. Mas aqui encerramos. Então a parte da página de detalhes está criada. Vamos testar? Vem aqui, em detalhes agora, pronto, a página está criada. Tá? Vamos tentar eliminar essas colunas aqui. Por que deu isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tentar eliminar tudo aqui, gente. Tudo que tiver de espaço, a gente vai estar eliminando. Aí, pronto. Essa parte aqui, ó, em esticar você vai colocar assim, tá? Eu tinha eliminado todos os espaços, não ficou nada, então essa parte aqui. Então essa página de detalhes está pronta. Ela pegou
pegou esse aqui. Agora, se você clicar em qualquer outro imóvel, ele já vai estar aparecendo automaticamente, sem você precisar criar de novo essa página. Então, é muito bom você trabalhar dessa forma aqui, tá bom? Pronto, gente. Essa parte de editar está pronta. E o que está faltando? Deixa eu ver dentro do single post. A gente criar o filtro de busca e a lista de imóveis. A lista de imóveis foi a que a gente já criou para cada página. Eu já adiantei isso aqui. Então, dentro de aluguel, eu já fiz a lista de imóveis. E dentro... Opa, estou na página... Estou na parte errada aqui. Aqui, ó. Dentro de aluguel, já fiz a lista de imóveis. Dentro de vendas, também fiz a lista de imóveis. O que a gente pode fazer aqui? Um filtro de busca. Tá bom? E a gente completar aqui com o filtro de busca aqui da Home. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo o filtro da Home e o filtro das páginas internas, tá? Vamos começar pelas páginas internas, que é um pouquinho mais demorado. Você pode vir aqui agora, você volta aqui no painel. Dentro do painel você instalou esse plugin, você vai colocar aqui, ó, Smart Filter, clicar aqui dentro, tá? E adicionar um novo filtro. Esse novo filtro, primeiro, vamos chamar... deixa eu pensar aqui, deixa eu ver. O tipo de imóvel, a gente pode estar... Deixa eu fechar um pouco dessas abas aqui, que tem muita aba aberta. Acaba atrapalhando a gente. Eu vou estar chamando primeiro esse filtro aqui, ó, tipo de imóvel. Tipo de imóvel. Tá? O tipo de imóvel, ele é uma taxonomia. Então, vocês vão vir aqui, você vai escolher aqui taxonomia, categoria, pode colocar aqui todos, e tipo de imóvel, tá? Vem aqui, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Vamos ver. Tipo de imóvel, deixa eu ver. Ah, categoria, né? Faltou chamar a categoria. A gente vai vir aqui, ó, escolher o taxonomia, a gente vai chamar aqui, ó, tipo de imóvel, tá bom? E aqui, tá tudo ok? Vem dar update. Vamos estar criando o próximo filtro. A gente pode estar criando aqui, deixa eu ver, voltar lá para a gente ver o nosso exemplo, banheiro. Então vamos estar chamando banheiro. Bem aqui, vamos adicionar mais um, select. Agora, ele não é uma taxonomia, tá? Ele é como ele faz parte do custom field, do meta field, a gente vai estar chamando aqui um custom field, tá? E aqui vocês podem colocar também todos. Se vocês não ativarem aqui, ó, ele não vai aparecer lá. Vocês têm que ativar aqui e chamar o Jet Engine, tá? Qual que era a variável? Qual que a gente está fazendo aqui? Banheiro. Então, a gente tem que chamar a variável banheiro. Lembrando que a gente colocou underline nas variáveis, tá bom? Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Aqui está certo. Na variável banheiro. Opa, aqui está certo. Deixa eu ver como que... Banheiros. Você pode colocar aqui, ó. Banheiros. E pronto. E salvar, tá? A gente pode ir testando também para ver se está tudo certo. Vamos vir aqui já. Opa.
Vamos aqui, vir aqui já na página de vendas. Página de vendas. Vendas não, aluguel. Vim aqui e clicar aqui. Aqui. Eu vou estar fazendo outra. E puxando essa estrutura aqui para dentro, tá? Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Tá. Eu vou estar excluindo esse aluguel aqui por enquanto. E aqui eu posso carregar 3 também. Deixa eu ver como que eu deixei lá. Foi. Onde tem essa coluna aqui eu deixei 3. Aqui a gente pode diminuir. Eu acho que 20 fica bom. 20, se a gente colocou 20 lá, aqui vai ser 80. 80, tá? Então eu vou estar colocando um container aqui para a gente estar fazendo uma caixinha aqui dentro. A gente vem aqui, chama aquele BG e vou estar chamando o primeiro filtro aqui. Vou estar chamando primeiro a taxonomia, se eu não me engano foi tipo que a gente chamou, tipo de imóvel. Vou estar mostrando o label dele, tá? Coloquei aqui label. E aqui eu vou estar escrevendo result, aqui no ID, tá bom? Já eu explico sobre isso. Aqui é o Jet Engine, o motor de busca. Vou vir aqui e atualizar. Deixa eu ver, tá certinho, já tá até chamando aqui, tá bom? Aqui vocês podem vir aqui e aumentando o campo aqui, ó. Deixar a largura total aqui, tá? E aí aqui, ó, o que eu vou fazer aqui mais? Vou vir em borda, eu vou estar colocando, deixa eu ver se 5 vai ficar bom. Eu acho que 5 vai ficar bom aqui, ó. Qualquer coisa eu arredondo mais. O filtro, vou estar chamando aquele também, o banheiro, né, que a gente acabou de criar. Jet Engine, deixa eu ver, banheiro, acho que foi o filtro. E show, banheiro aqui. Deixa eu ver. Banheiro. Vou dar uma atualizada aqui. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Deixa eu saber o que é. Vou voltar aqui em Post Type. Em Post Type, vou dar uma analisada no nome das variáveis que eu coloquei. Aqui, ó, coloquei foi banheiros, tá? Ó, aqui, ó, underline banheiros. Espero que seja isso, banheiros. Eu venho aqui, banheiros. Aí, ó, tá? Então, se aconteceu qualquer erro, fique esperto nessa parte aqui, se você errar qualquer coisa, ele não vai aparecer lá, tá bom? Então, copia o nome certo da variável. Vem aqui, a mesma coisa, coloca o campo total, ele pegou aqui fora, eu tenho que colocar dentro da caixinha. Como a gente tem... eu não criei os outros, né? Deixa eu ver qual é o outro filtro que a gente colocou aqui. Em aluguel. A gente colocou banheiro, quarto, garagem. Quarto, garagem. Posso vir aqui. Adicionar um novo. Vou colocar aqui agora quarto, o nome do filtro. Vai ser select. Select, eu vou chamar um custom field. Custom field, eu vou colocar aqui todos. Vou colocar aqui quartos. Eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa a gente precisa tirar a dúvida lá. Qual que é o motor de busca? O Jet Engine. A variável quartos. Deixa eu ver, quartos. Aí eu vou vir aqui e colocar quartos, alguma coisa. Opa, errei, quartos, pronto. E foi. Vamos ver como que eu coloquei aqui.
quartos, isso mesmo, tá? Deixa eu ver, conferir, todos, tá certo? Vamos estar buscando ele aqui para ver agora. Deixa eu ver se a variável está certa, a variável está certo. Eu posso vir aqui, ó, duplicar essa aqui. Mas eu vou colocar o quartos primeiro, gente. Eu acho que não faz muito sentido banheiro. Eu acho que pelo menos na minha lógica, tá? Talvez o seu cliente vai falar que não, que a lógica é o banheiro primeiro. Vou colocar quartos aqui. Se ele puxou, é que tá funcionando, tá tudo certinho lá, tá bom? Vamos ver agora, deixa eu ver, quartos, garagem. E a gente vai fechar com garagem aqui, tá? Vamos voltar aqui no filtro tá certinho, você vem aqui, adiciona mais um. Garagem, a gente vai vir aqui no campo select, a gente vai escolher o custom field você pode colocar no placeholder todos. Aqui, custom field key é a variável de novo, a gente está falando de garagem. Aqui na variável é a mesma coisa, garagem. Tem que clicar aqui, senão ele não aparece lá. Jet Engine aqui e garagem. Pode colocar assim, garagem ou garagem. Deixa eu ver como que eu tinha colocado aqui. Isso, garagem. Com interrogação, né? Vou vir aqui. Atualizar. Como esse é tudo custom field, eu venho aqui, duplico, é o mesmo tipo de campo e chamo a garagem aqui, tá? Garagem, pronto, apareceu. Se ele puxou todos os campos, é que ele está funcionando, tá bom? Agora a gente vai vir aqui, ó. O que a gente vai estar mexendo aqui? Eu vou estar colocando um botão, esse aqui, ó, Apply Button. Vou estar mudando aqui para busca, o nome desse botão. Vou chamar esse botão aqui, ó, no ID dele, vou dar um ID de result. Copia para não ter erro, tá? Aí em todos os campos, você vai um por um no ID e coloca esse result que você colocou no primeiro, tá bom? Para essa busca estar funcionando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora o que a gente precisa fazer aqui, ó? Você vai ter que vir aqui, ó, nesse apply e colocar aqui, ó, que ele vai funcionar, porque ele tem dois tipos, deixa eu ver aqui se ele está funcionando. Ele tem duas maneiras de funcionar, né? Uma é você mudar aqui o campo e ele fazer uma busca automática, ó. Ele fazer uma busca automática aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Venho aqui. Você tem que clicar aqui agora, aqui, em avançado, você tem que colocar esse result aqui, tá? Para essa busca estar funcionando. Deixa eu ver se ela vai estar funcionando. Deixa eu ver, tá tudo certo. Tá, vou terminar a configuração aqui, já eu mexo ali. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? No Apply, eu vou colocar que ele vai funcionar só a partir do clique, tá bom? Deixa eu ver se ele está funcionando aqui, ó. Esses negócios quando tem Ajax assim, esses Java, você tem que dar uma limpada aqui, senão ele não funciona. Ó, tá vendo? Ele não funciona, aí você tem que ir lá limpar. Então toda mudança que você for fazer, se estiver usando um plugin de cache, é melhor você tá mudando lá, tá? Para ele estar funcionando. Vocês lembram que eu tinha falado que eu ia criar aqui de um jeito, porque eu sabia que ia dar um erro,
no rodapé, mas depois eu ia estar ensinando vocês como corrigir, tá? Aqui está o erro, tá? Usei tudo que usou aquela vista lá, ele está bugando aqui, né, nessa pesquisa, tá? Mas a gente vai tentar contornar isso aqui. Então deixa eu vir aqui agora, deixa eu ver. Tá, então ele está funcionando com Apply. Aqui, você vai vir aqui, ó, colocar Apply também, com clique no botão. Clique no botão, ele só vai funcionar agora a partir do clique no botão. Caso vocês gostam de selecionar e já fazer a busca, pode deixar assim, não precisa usar esse botão não, tá? É porque às vezes você pega uns projetos, explica isso para o cliente não, quero que clica no botão para estar funcionando aqui. Então vamos deixar desse jeito aqui, vocês aprendem dos dois jeitos, tá? Então aqui eu vou estar clicando aqui nesse botão, vou estar mudando o CSS dele, vou estar chamando essa cor, aqui eu vou estar chamando essa, não gostei, vou chamar o branco mesmo. O branco, aqui ele pegou uma borda vermelha, então a gente vai colocar aqui nenhuma borda, tá? Vem aqui e atualiza. Vamos testar de novo. Apartamento, eu venho aqui e coloco para buscar. Mas antes disso, você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui e dar uma limpada no cache. E atualiza de novo, tá? Agora vem aqui em apartamento, busca, casa, atualiza, aluguel, vem aqui, não aconteceu nada. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, conferir o que aconteceu. O result está certo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. É bom acontecer essas coisas, gente. Aqui, ó. Eu tenho que setar aqui o motor de busca, né? Que seria o Jet Engine. Vem aqui e mudo. Eu vou até dar uma conferida em tudo aqui de novo, ó, para ver se ele está ativo. Está ativo, está ativo, está ativo. Beleza. Então eu vou vir aqui agora, dar uma atualizada de novo. E atualizar aqui. Agora eu venho aqui, apartamento, e coloco para buscar, viu? Agora eu coloco casa, o filtro está funcionando, normal. Vamos ver quartos. Quarto, deixa eu ver qual que tem um quarto. 4 quartos. Tem. Se eu colocar 2 quartos, não é para aparecer nada. Banheiros, deixa eu ver. Um banheiro e 4 quartos. Vou colocar todos. 2 banheiros. Então tem casa com 2 banheiros aqui. E a mesma coisa. Deixa eu ver garagem. Garagem. Vou colocar todos aqui. Beleza, tá? Ou não possui. Alguma coisa assim. Não possui. E aí vai aparecer todas. Tá bom? Então esse filtro já está funcionando. Lembrando, vamos recapitular aqui. Aqui. Vocês vão criar o filtro aqui, Smart Filter, a gente criou um por um, tá? Aí a gente veio aqui, puxou um por um aqui. Para ativar ele com o botão, você vai clicar aqui, ó, lembrando, tem que deixar o Jet Engine aqui ativo, o clique com o botão, tá? E colocar uma variável aqui, um ID aqui, ó, tá? O result. Então o result, ele tem que estar em todos os campos, result aqui, 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 nesse e nesse aqui e aqui, ó, tá? E na lista. A lista tem que estar também com esse ID. Aonde você coloca, vem avançado, avançado no result. Pronto, atualizou, está funcionando. Aqui, eu vou estar copiando e colando, que eu não vou estar fazendo novamente para essa página, tá? Vou vir aqui e tá colando. Mas qual que é a mudança aqui? Que essa lista aqui, deixa eu ver, post carry dela aqui é aluguel. A gente vai colocar agora vendas, tá bom? Vendas. Vem aqui, atualiza, exclui esse de baixo, tá bom? Agora aqui eu vou estar só dando aquele
background, esse aqui, não, se eu colocar esse background aqui vai sumir o nosso detalhezinho aqui do... Tem que colar de novo que sumiu, gente, aqui ó, vem aqui, tá? Deixa eu mudar aqui de novo que sumiu. Vendas. Pronto, acabou. Venho aqui nos 6 pontinhos, coloca aqui ó, 50 em cima e 50 embaixo. E atualizei. Vamos ver como que ficou. Tô achando muito espaçoso. Não, deixar assim mesmo, sem esse espaço. Tá bom? Então essa parte de filtro nas internas, aluguel e venda já está pronto. Agora a gente vai fazer o filtro da home. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui. Pessoal, agora a gente vai estar criando aquele filtro de busca aqui dentro da home. Como que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, na home, tá criando um novo container. Pode colocar a seta pro lado. Eu vou estar puxando um grid aqui. Vou estar colocando uma linha e 3 colunas. 3 colunas? Deixa eu dar uma conferida. 1, 2, 3, 4. Vou estar deixando 4 colunas aqui, tá bom? 4 colunas. E aqui, a gente pode estar chamando aqueles filtros aqui. Você vem aqui, ó. Jet Engine, se eu não me engano, é finalidade ou é tipo? Não, eu criei só o tipo lá, né? Eu vou ter que voltar lá e tá criando esse de finalidade também, tá? Mas eu vou duplicar aqui, que não vai fazer diferença nenhuma depois. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Depois eu só mudo aqui. Tá, vou atualizar e vou voltar lá para o filtro. E tá criando... Cadê? Vou vir aqui em Smart Filter. Smart Filter eu criei aqui o tipo de imóvel, né? Agora eu vou criar um Select, taxonomia. Taxonomia vai ser finalidade. Eu vou colocar aqui todos. Deixa eu ver qual que foi o nome que eu dei para aquele campo. É o que você procura. O que você procura. Finalidade. Deixa eu ver se está tudo certinho. Taxonomia, tudo. E pronto. Vamos ver se funcionou. Vou vir aqui, atualizar. Excluir esse aqui e chamar o finalidade. Finalidade, tá funcionando, tá? Então puxou certinho. Aqui agora eu vou estar criando um campo de busca. Então vocês vão voltar aqui em filtro, adicionar um novo, e a gente vai estar usando esse filtro de busca aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó, busca. Vou estar copiando esse mesmo nome aqui. Vou colocar ele default mesmo, tá? Vocês poderiam estar vindo aqui e estar colocando várias variáveis aqui, né? Tipo código, mapa, vírgula, e tá criando vários tipos de busca aqui dentro, tá? Vocês podem estar criando assim também. Vou deixar assim. Aqui, aqui, vou colocar aqui, ó.
pesquisa. Vou estar colocando aqui busca rápida, busca. Tá, depois a gente precisa estar lembrando o nome das variáveis e estar colocando aqui. Tá? Aí você vem aqui e pronto. Nome aqui, busca. Então a gente pode vir aqui, atualizar. Chamar search. Jet Engine, busca e pronto, ele apareceu. A gente vai esconder o botão dele, tá? Que eu vou estar personalizando esse botão também. Vou chamar um apply e vou estar puxando ele aqui, tá? Deixa eu ver qual foi o nome que eu dei lá, busca, tá bom. Busca, a gente vai voltar aqui e dar um nome para ele de busca. Tá, busca. E colocar aqui Jet Engine, tá? Então acho que tá tudo certo aqui. O que eu preciso fazer mais aqui? Eu venho aqui, tentar colocar ele no meio. Deixa eu ver se ele tem algum espaço aqui, gente. Aqui, vou limpar tudo. Tudo que ele pode ter de espaço aqui. Vou vir aqui. Tirar espaço. Espaço de coluna, tudo. Tá? Aqui eu vou estar arrumando essas colunas. Eu vou... Cadê? Vou vir aqui no grid. Aqui, ó. Tem um espaço dentro do grid também. Vou vir aqui no grid agora. Aqui eu vou estar dando uma margem também. Vou dar uns 50. 50 em cima, 50 embaixo. Isso. Pronto, atualizou. Aí eu vou clicar aqui de novo no grid. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você vai vir aqui no centro. Aqui depois eu vou dar... Ele não tá pegando certinho aqui não, mas a gente vai subir ele aqui, ó. Você vai vir aqui avançado. A gente vai estar subindo aqui um pouquinho para endireitar ele, tá vendo? Agora ficou certinho. Você vem aqui e atualiza. Aí você volta aqui no grid. No grid você vai vir nessas colunas aqui, ó, FR. Você vai clicar aqui e clicar no lapisinho aqui, ó. Aqui, na terceira coluna, você vai colocar 3, tá bom? E nessa, a gente pode ir testando. Vou colocar aqui, ó, 0.4. Eu acho que ficou bom. 0.4, 0.5. Não, 0.4 ficou bom. Eu acho que ficou ideal aqui, ó. Vou atualizar. Vou voltar aqui. Vou dar um pad aqui, ó. Deixa eu ver, 50 fica legal. Vou dar um pad de 50 para a gente fazer aquele efeito de sombreamento. Vou vir em estilo. Em estilo eu vou clicar nessa caixinha aqui. Nessa caixinha aqui eu vou aumentar um pouco aqui e diminuir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou estar colocando quase no fim, ó. Vou vir aqui e atualizar. E pronto. Eu acho que ficou legal desse jeito. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Terminamos aqui essa parte da busca, né? Mas aqui, a gente precisa usar aqui, ó, o result. Você vai vir aqui também nesse campo, colocar result. E o result na busca. E o result no botão, certo? Você vem aqui, atualiza. Então, todos estão com o result. Aqui, em todos, você vai colocar em clique. Aqui,
em clique. Aqui ele já vai pegar o clique, né? Já vai pegar o clique, tá certinho. E aqui é o botão. Deixa eu ver. Tá, não tá faltando nada. O que que a gente vai criar agora? A gente vai fazer a página de resultado, a página de busca, tá? Então, fizemos a parte de aonde vai ficar o campo de pesquisa. Agora a gente precisa fazer essa página para onde que, quando eu clicar o botão, vai redirecionar para fazer as pesquisas, tá bom? Que não vai ser aqui dentro, não. Até poderia ser, tá? Até poderia ser. Mas é bom que vocês aprendem uma nova forma aqui também dessa pesquisa. Tá vendo que ele tá com um pad um pouquinho maior aqui, ó? Toda vez que eu abro, eu vou diminuir aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo 30, mas ele mexeu em tudo. Mexeu em tudo. Deixa eu ver se ele tem um pad diferente aqui, além da configuração. Vou vir aqui limpar todos para tirar essa dúvida, né? Aqui ele está aumentando um pouquinho, então eu vou pegar aqui, ó, aqui na superior eu vou dar 50. Aí, acho que ficou bom, tá? Aí aqui eu também, ó, eu vou vir aqui dar um estilozinho aqui na borda dele. Vou deixar com 10. Com 10. 10 ou 8. Deixa com 8. Vem aqui e atualizo. E pronto, terminamos essa parte aqui. Agora vamos criar a página de detalhes dessa busca aqui, tá? A página onde que vai carregar os resultados. Pessoal, aonde que vai ser essa página de detalhes? Se você clicar aqui, ó, em lista, você vai ver escrito aqui em cima aqui, ó, imóvel. Tá vendo? Esse daqui é um archive. Ele é um padrão do WordPress, tá? Ele já pega assim, todo desconfigurado. Então a gente vai configurar essa página. Ela é a categoria onde lista, os archives que lista todos os imóveis, tanto venda quanto aluguel quanto empreendimento, tá bom? Então a gente vai estar personalizando essa parte aqui agora. Mas, como a gente já criamos aqui, ó, eu vou reaproveitar essa parte que a gente já criou, tá vendo? Vou copiar aqui, eu vou vir aqui, ó, como que a gente configura aquela página. Você vai vir aqui em modelos do Elementor, vai vir aqui adicionar um novo, você vai vir aqui, ó, em Archive, e aí você vai colocar aqui, ó, Archive Imóveis, tá? E vem aqui e cria. Fecha. E aí você vai vir aqui agora, ó, e colocar essa parte aqui, ó. Aqui dentro, o que eu vou estar fazendo? Tem o Post Query que a gente tinha configurado lá. Eu vou estar excluindo, tá? Vou estar deixando com todos, para ele estar listando todos. Para ele estar pegando todos, tá? Vou voltar aqui, vou conferir aqui, ó. Para ver se ele está pegando mesmo. Imóveis, aqui, ó. Eu vou post recente, vou vir aqui e colocar esse aqui, ó, tá? E aplicar. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, vou vir aqui agora, publicar, archive de imóveis, tá? É bom você pegar, você poderia pegar um geral aqui, você poderia, mas se caso você queira fazer uma página de lançamentos e ser diferente, esse archive aqui, então eu recomendo que vocês vão no archive certo, tá? Você vem aqui e coloca aqui. Mas caso vocês teriam só isso, não ia dar problema nenhum. Mas caso no futuro vocês mudem, pode dar problema, tá bom?
Vamos vir aqui agora, testar, imóvel, cadê? Aluguel, deixa eu ver, detalhes aqui, ó, tá? Vamos ver como que tá o archive agora. Aí, já está personalizado, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, copiar essa URL desse archive que a gente criou, voltar lá na página, na home, na página onde a gente criou essa busca avançada, vai vir aqui, colocar aqui, em conteúdo, e aí, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, você vai vir aqui e colocar a sua URL, tá? Para onde você quer que redirecione quando clicar no botão. Vamos colocar aqui e pronto. Vamos testar. Vamos vir aqui na home. O que eu quero? Só aluguel. Tá? Ainda ele não está pegando só aluguel. Vamos tá fazendo um teste aqui. Por quê? Tá? Então eu usei aqui result. Pessoal, eu tentei economizar tempo, vim aqui, copiei de aluguel e joguei para archive, né? O que aconteceu? Tava dando um conflito. Eu preferi vir aqui agora, excluir, puxar uma nova list. Puxei uma nova list, chamei ela aqui, list, a list de imóvel que a gente já tinha criado. Agora não pode esquecer de vir em avançado e colocar o result, tá? Vim aqui, atualizei. Limpei aqui, puxei só aluguel e pronto, tá? Tá funcionando. Então o problema que estava dando lá, aquela falha, é a gente tentar economizar tempo demais e ele pegou as funções do aluguel, tá? Então tá excluído e tá funcionando. Deixa eu ver a próxima etapa, o que está faltando. Então a gente criou o filtro na home, o filtro nas páginas internas e a gente fez também a archive, né? A archive aqui do imóvel, né? Certo? Agora vamos dar uma revisada nos ajustes para celular, tá? Para móvel. Vamos dar uma olhada em tudo. Vamos estar começando pela home. Vou vir aqui. Deixa eu aqui permanecer, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou estar fechando tudo. Fechar tudo, fechar tudo, fechar tudo. E vou vir aqui página por página aqui, ó. Vou vir aqui, limpar. Pronto. Deixa eu ver se a funcionalidade ainda tá ok. Tá ok. Tá, agora você vai vir aqui, ó, em editar home. Tá, eu vou deixar a home por último. Eu vou pegar essa aluguel aqui, que ela é mais simples da gente estar mexendo. Você vem aqui em aluguel, editar. Editar, você vai clicar aqui, ó, em modo responsivo. Modo responsivo, você vai escolher para mobile. O filtro ficou legal aqui, a gente nem vai mexer. Aqui, tá em 3 colunas, você pode vir aqui e colocar uma, tá? Então ficou legalzinho aqui, ó. Não precisa mexer em nada aqui, ó. Ficou bem legal, ficou bacana. Deixa eu ver a próxima. Você pode vir aqui em vendas, editar, modo responsivo, vem aqui e arruma. Pronto. Tá vendo? Vem aqui e atualiza. Acho que não tenho o que mexer aqui. Na home, vocês vão vir aqui, modo responsivo, mobile, e tá esse banner feio aqui. Aqui, vamos deixar com uma coluna. Às vezes eles não pegam, tá? No caso do... Cadê? Vem aqui. Vamos conferir de novo. Pegou. Aqui. Pode vir aqui atualizar que já mudou, tá? Pode vir aqui, na de baixo também, atualizar para uma que já mudou. Às vezes, onde tem a Ajax, JavaScript, é assim mesmo. E pronto.
Tá aqui. Agora aqui, vocês podem dar um espaço aqui. Você pode vir aqui, ó, dar uma margem de 20. Deixa eu ver se 20 foi demais. Acho que 10, né? Aqui, eu vou estar, você pode vir aqui, tá diminuindo esse texto. Vamos estar deixando com menorzinho, pode deixar com 18 ou maior, vocês que sabem o tamanho para vocês. Vou estar vindo aqui e tá mudando aqui também, colocar 20. Deixa eu vir 20 para tudo. E pronto. Diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Esse banner aqui, ó, o que eu faço com ele? Eu venho aqui. Esse banner aqui, gente, eu venho aqui, venho em sobreposição de fundo, eu criei um banner específico só para o mobile, tá? Então a medida é diferente. Eu coloquei aqui, ó, 180 por 1347. Vocês podem vir aqui e tá ajustando, porque eu não gosto daquele banner daquele jeito. Então eu fiz um banner para cada tamanho de tela, um para desktop e outro para celular. Então eu acho que vale o trabalho, tá? Fica muito mais bonito, tá? Vocês podem vir aqui também. Tá tirando a margem de tudo. Deixa eu ver aqui. Então, vamos dar 20. Aí, 20. Deixa eu ver se ele tem, se ele dá para chegar mais aqui. Não, não chega. Aqui, esse botão, deixei inteiro. Tentar mais ou menos deixar mais ou menos no centro aqui. Esse título aqui eu vou estar dando uma diminuída. Aqui, vou deixar no centro. Beleza. Aqui, vou deixar com 20, eu acho que ficou bom para tudo. Aqui também a gente já tinha arrumado. Aqui, vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui e colar o estilo aqui, tá? Eu acho que a margem já tá parecida aqui embaixo. Pronto, vem e atualiza. Deixa eu ver o que está faltando. Terminamos aqui. Ah, falta a gente ajeitar. Pessoal, aqui ó, no header, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, em estilo, você pode deixar 100%. Aqui, você deixa aqui personalizado. Personalizado, você deixa 250. Aqui. Aqui, o WhatsApp, você pode vir aqui, colocar justificado e ele vai pegar o container tudo, tá? E aí aqui, vamos estar mudando essa cor. Você vem aqui em estilo, você vem aqui em button background, você pode pegar a cor primária, a cor de dentro você pode pegar esse amarelinho ou um branco. Eu acho que os dois combinam, tá? Eu acho que aqui ficou legal. E aqui, eu dei uma margem de 20, tá bom? Aqui eu vim aqui, dei uma margem de 20 em tudo, e aí ficou dessa forma aqui. Ah, só vamos arrumar essa parte aqui no mobile, tá vendo? Que ele abre dessa forma.
Você vem aqui, pode clicar aqui em conteúdo, cadê? Page, não. Aqui, ó, você vem aqui em full, aqui, ó, aí vai abrir dessa forma aqui, tá? Aí você vem aqui em estilo em drop a gente coloca background, coloca esse verde e essa cor, acho que branca aqui, eu acho que vai ficar legal. Não, vou mudar aqui, ó. Vou deixar só o hover passando nessa cor aqui, ó. O hover verde e acho que ficou legal agora, tá? E o ativo também vou deixar aqui, na página que tiver ativo. Pronto. Feito. Mais um detalhezinho aqui, ó, nesse header, vamos estar dando uns 20 aqui de pad. 20 não, acho que 15 fica legal. Só para dar um espacinho maior aqui, tá? Você vem aqui e atualiza. Eu acho que fica melhor desse jeito aqui, tá? E aí a gente já finalizou essa parte aqui. Agora para onde que a gente vai? A gente vai para página de contato, que a gente não terminou ainda. Vem aqui, edita, vem aqui na engrenagem, em largura total. Como que a gente fez a contato aqui do nosso modelo? Tá, a gente colocou um mapa. Então a gente vem aqui, puxa um container para baixo, largura total, vem aqui, limpa todo o pad, clica aqui, puxa um mapa. Pronto, deixa eu ver mais ou menos, eu acho que tem uns... Aqui em altura, eu acho que tem uns mais ou menos essa altura aqui que tá lá. Vou deixar com 430, deixa eu ver. 430 vai ficar legal. Vem aqui, atualiza, coloca o endereço que vocês precisam. Tá colocando aqui. Aí, deixa eu ver aqui, em estilo, eu vou vir aqui e tirar a saturação dele para ele ficar preto e branco assim, tá bom? Agora aqui tem duas caixas. E aqui, ó, nessa parte eu vou estar puxando um container e vou estar colocando outro container aqui dentro, tá? Vou estar colocando uma seta para cá. Vou estar chamando o container com outro container, tá bom? Aqui eu usei aquela imagem de fundo. Vou estar puxando ela aqui. Essa imagem aqui. Vou estar colocando no centro padrão não repetir e cobertura total, tá? Vem aqui e atualizo. Deixa eu ver mais ou menos o que eu fiz aqui. Tá, vou pegar esse texto aqui, jogar esse título. Esse título aqui eu vou estar colocando em branco. Deixa eu ver o que mais. Tá colocando esse textinho aqui também. Vou estar puxando um texto. Vou estar colocando assim. Vou estar puxando uma list, assim como a gente fez no rodapé. List. Aqui o mapa. Vamos estar mudando a cor dos ícones. Vou estar puxando essa cor aqui. Aqui o telefone, o WhatsApp. WhatsApp, você vem aqui, procura o ícone, clica em ícone. Aqui o e-mail. Opa, e-mail. Pronto. Vou colocar o e-mail aqui, vem aqui e atualiza, tá? Aqui eu vou dar 50, eu acho, vamos testar, 50, eu acho que tá bom, 50. Deixa eu ver o que mais, siga-nos. Vou estar puxando
estar duplicando esse texto aqui, colocando assim. Não, vou estar puxando um texto daqui para não vir com esse CSS sujo. Aqui, siga-nos. Quando acontece isso, vou vir aqui, puxar de novo, que o meu veio bugado o CSS. Aí, pronto. Corrigiu. Venho aqui em social, icon social, colocar alinhado à esquerda. Deixa eu ver como que eu fiz aqui as cores, o marrom e o verde, certo? Então vou vir aqui em estilo, cor personalizada, vou colocar aqui primária, deixa eu ver, primária eu vou estar colocando essa aqui, secundária, né? E a secundária eu vou estar colocando essa daqui da primária, pronto. Aí as redes sociais eu vou deixar com vocês, tá? Vocês vêm aqui, busca o Instagram e coloca as redes sociais. Eu creio que vocês saibam fazer isso aqui. E a URL de cada rede social aqui, tá? Vem aqui e atualiza. Tá bom? Vem aqui nos ícones. Vou diminuir um pouquinho, que está muito grande. Vou deixar com 21. 21 não, ainda está grande. Deixa eu ver. 18. Vou deixar com 18 aqui e atualizar, tá? Desse lado, aqui, vou estar pegando esse texto, vou estar copiando aqui, duplicando e jogando para cá, e colocando ele na cor verde. Copiando esse texto e preenche o formulário. Vou estar pegando o formulário aqui e pronto. Aqui, está usando o nome, e-mail vou duplicar para pegar o tel aqui, telefone e WhatsApp, aqui eu vou apagar e mensagem, aí você vai vir aqui em CSS, estilo, no button você vai colocar aqui no background esse verde, voltar aqui em conteúdo, no button e mudar para enviar, tá? E aí o e-mail ficou errado aqui, deixa eu ver, no field, vou vir aqui e tirar aqui, ó, só deixar o placeholder, tá? Deixa eu ver, eu coloquei um campo aqui também, ó, interesses, né? Interesses, você pode vir aqui, ó, deixa eu ver, tá, no final, quase aqui, eu venho aqui, coloco um select, cadê select, e aí você vem aqui, coloca aqui, ó, interesses, o que a gente pode colocar aqui, alugar, vender, lançamento, empreendimentos, outros, alguma coisa assim, tá? Atualizou e pronto. Aqui, ó, eu vou deixar arredondado essa parte e essa parte aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, em borda, você pode desabilitar aqui, colocar 10 aqui e 10 aqui. Deixa eu testar. Ele arredondou essa parte de cima, mas não é. Aqui, ó. Essa aqui, ó, ao invés da direita, ele vai pegar é da esquerda. Agora sim, ó. Arredondou aqui, tá? Deixa eu ver se é assim que eu tinha colocado. Aqui, pronto, tá feito. Aqui, você pode dar 50 de pad também.
50 de pad, 50 de pad. Aqui eu vou vir aqui e voltar aqui, ó, nos 6 pontinhos e tirar esse espaço entre colunas e linhas aqui, ó, tá bom? Vamos ver como que ficou. Opa, não é aqui não. Tá, agora ficou colado. Você pode vir aqui também nesse container e vir aqui no fundo e colocar a cor branca, tá? Porque quando a gente subir lá, vocês vão entender. Ó, aqui também eu vou eliminar esse espaço, tá? Eliminei. E aqui, ó, se a gente colocar um z-index aqui, se você colocar 1, ele vai sobrepor o mapa aqui, tá? Então você vem aqui, ó, agora, deixa só um pouquinho, acho que uns 50 tá bom, mais ou menos, só para ficar um pouquinho diferente. E aqui, ó, pode vir aqui, ó, e dar sandpad aqui, ó, tá? Sandpad. Tá? Vamos arredondar aqui também e aqui, ó, tá? Para ficar igual ao outro. Como a gente arredondou essa parte aqui, ó, superior e o esquerdo, agora a gente vai ao contrário. A gente vai à direita e no inferior. Tá bom? Aqui, ó, tá arredondado e aqui também tá arredondado. Caso vocês queiram dar uma sombra, vocês vão entender também aqui, ó. Você pode desfocar um pouquinho aqui, colocar menos aqui, ó, menos 5. Aqui você pode quase no finalzinho aqui, só para dar um sombreamento. Talvez ele vai pegar aqui também. Vamos ver o que a gente consegue mudar ali, ó. Deixa eu ver. Aí, ó, pronto. Já deu uma destacada, ficou bem legal, ficou bem bacana desse jeito. Então todas as páginas estão prontas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Curte, se inscreva no nosso canal, comenta se esse projeto foi útil para você. Deixa nos comentários aí o que você gostaria também, que aula que você tem dúvida, que tipo de projeto que você gostaria que a gente estivesse fazendo uma aula, tá bom? Agradeço e até o próximo.